Então... Pedro Guerra não se lembra dos e-mails que trocou com Adão Mendes. Francisco J. Marques já gozou até com as respostas do diretor de conteúdos da Benfica TV. Neste PRista analisamos a regra que foi aprovada hoje na Liga de Clubes, inspirada no caso do túnel de Alvalade, que envolveu Bruno de Carvalho e o presidente do Aroca. A proposta foi do Benfica. André Silva é a primeira saída do Futebol Clube Porto numa altura em que os Dragões estão obrigados a vender. A UEFA castigou o Futebol Clube Porto por falta de fair play financeiro. Começa aqui o PRista desta noite. Boa noite, Carlos Anjos, Nuno Encarnação, André Ventura. E uma noite especial para José Manuel Freire. Boa noite. Boa noite. Vamos começar pelo assunto que está mais quente esta semana. Pedro Guerra diz que não se lembra dos e-mails que trocou com Adão Mendes e diz que a acusação é falsa. Francisco J. Marques, diretor de comunicação do Futebol Clube Porto, ironiza com as respostas do diretor de conteúdos da Benfica TV, que acusa de estar por trás de um esquema de corrupção que envolve a arbitragem. Francisco J. Marques foi o primeiro a atacar, mostrou os e-mails que Pedro Guerra trocou com um ex-árbitro, documentos que o diretor de conteúdos da BTV diz não se lembrar de ter trocado. O diretor de comunicação do Futebol Clube Porto, através das redes sociais, reagiu a este esquecimento de Pedro Guerra com bastante ironia. Pedro Guerra chamou canalha a quem lançou este tema, diz que essa pessoa terá de responder e que é tudo uma grande mentira, tendo dito mesmo que Francisco Marques vai ter de provar a existência de corrupção, mas afirma que o diretor de comunicação do Futebol Clube Porto até está a ser usado e que estas acusações não saem da cabeça dele. Francisco J. Marques respondeu ao minuto a Pedro Guerra, assumindo mesmo ter sido ele a divulgar os e-mails. E Pedro Guerra foi mais longe, deixando o recado em tom de apelo aos árbitros. Pedro Guerra explica depois porque avança com esta opinião. Eu acho que não há nenhum... E é por poderem existir indícios de corrupção que o Ministério Público avança com um inquérito à denúncia anónima feita no portal do TSIAP, uma denúncia que já tinha sido tornada pública no canal oficial do Futebol Clube Porto, feita por Francisco J. Marques, que mostrou disponibilidade em mostrar ainda mais documentação. Boa noite, André Ventura. Boa noite, Carlos. Não é falta de memória mais? Bom, deixa-me... Mas tenho que dizer esta que tem uma piada engraçada. É uma coisa de família. Não, porque eu sou uma pessoa com bastante memória. E eu, aliás, eu acho que em todos os casos que nós aqui... Eu recordo-me das gravações, por exemplo, quando nós tivemos as gravações, eu cheguei aqui e disse que eram minhas, portanto não havia questão nenhuma, disse que eram minhas e expliquei porque é que era assim. Deixa-me dizer-te isto. Este é um assunto delicado, naturalmente, também, e também para mim é delicado. O que é que eu acho, o que é que aconteceu e o que é que eu acho? O que eu acho é isto. Procurei saber hoje e confirmar-me, aliás, o próprio me confirmou, que não tinha memória destes e-mails e que inclusive os procurou. Estou a dar a informação que tenho porque... Tá bem, mas a questão é o que se diz publicamente é uma coisa. Eu não sei se ele te disse a ti... Não, eu estou a dizer... Mas pode até ter dito. A questão é assim, alguém acredita nisso? Eu estou-te a dizer... Posso fazer pergunta de várias maneiras. A questão é esta, alguém acredita nisso? Com certeza, tu podes fazer a pergunta como tu quiseres. Eu estou-te a dizer aquilo que me foi dito a mim, eu não sei, não é? Eu não fui eu que recebi, mas tu me disseste assim, estás nesses e-mails. Uma coisa posso ter certeza, eu ia à minha caixa de e-mail e os trazia, estavam aqui, como mostrei muitas outras coisas, minhas inclusive, estavam aqui em cima da mesa, a explicar-te o porquê. Não é o caso, eu não estou lá. E, portanto, o que me foi garantido pela própria pessoa foi que, de facto, procurou e não encontrou esses e-mails e, portanto, não pode atestar nem desmentir. Se tu me perguntares a minha opinião, o que é que eu acho em termos de comunicação, ou seja, em termos do que deveria ser, se isto fosse possível, era que Pedro Guerra deveria ter dito sim ou não, e estes e-mails existem ou não, e explicá-los. Agora, se Pedro Guerra não tem memória deles, também não... Nuno, eu estou a dizer se não tem. Eu não sei se tem ou não, eu não estou na cabeça do Pedro Guerra. Eu não estou em casa do Pedro Guerra, mas às vezes ele recebe os e-mails e os tem lá. Portanto, o que eu sei é o que me foi dito. E eu procuro informar, como procuro informar-me sempre antes de cada programa. E foi-me dito que, de facto, não tinha essa memória. Agora, o conteúdo dos e-mails e a sua importância. Eu acho, José Carlos, que é preciso distinguir aqui duas coisas, que
é um passo de gigante nós dizermos que o Benfica está de alguma forma aqui implicado. E eu sublinho isto. Pedro Guerra, em 2013, que é quando isto acontece, não tinha qualquer relação laboral com o Benfica. Era um colaborador externo, como eu já fui, da Benfica TV, no caso do Pedro da Benfica e do Jornal, aliás, como eu era também, da televisão e do Jornal. E, portanto, não podia, nem pode, mas nem podia, na altura, falar pelo Benfica, porque não tinha sequer qualquer vínculo. Ou seja, quando Francisco Marques diz assim, está aqui uma troca de e-mails entre o Pedro Guerra e Adão Mendes, ex-árbitro, e diz, está aqui um esquema de corrupção, é este salto lógico que eu não compreendo muito bem. Mas eu compreendo, porque o que Francisco J. Marques pretende dizer é que nessa troca de e-mails, nessa conversa, porque apesar de ser escrita é uma conversa, claro. Tanto Adão Mendes como Pedro Guerra insinuam, ou pelo menos mostram ter conhecimento de que há um esquema que é favorável ao Benfica. Partimos para outro ponto, que é o que está em causa. Não estou a dizer que foram eles que o multaram. É isso. Não, era isso que eu ia dizer. Ou seja, a tua questão que faz sentido não é Pedro Guerra e Adão Mendes que estão envolvidos num esquema de corrupção. É a conversa entre Pedro Guerra e Adão Mendes indicia que há por detrás, não se diz onde nem quem, excepto aqueles nomes de árbitros, um esquema de corrupção. Isso apenas é outra coisa. Isso é outra coisa. Apenas 8 nomes. Mas é o essencial. É o essencial, muito bem. Mas era só para deslocar isto da questão Pedro Guerra Adão Mendes para o essencial. Porque isso é que me parece essencial. Zé Carlos, digo-te com frontalidade. Até como adepto do Benfica. E não é por ter estado no movimento para a reeleição do Vieira. É como adepto. O que é que tu defendes num caso deste? Não, defendo como é evidente, como tu me conheces, é a clareza total do a quem doer. Agora, mas deixa-me só... É uma pessoa que é responsável pelo Benfica TV. O que é que tu defendes? Isso é agora. O que é que tu defendes num caso destes? Não é em 2013. O que é que tu defendes num caso destes? Mas quem faz as perguntas sou eu. O que é que defendes num caso destes? Agora quem é o jornalista aqui? José Carlos, vou já responder. Deixa-me só concluir para dizer isto. E eu acho... Não vou já... Sabes que as respostas que eu tiver que dar, eu respondo por mim só. O que eu quero aqui dizer é isto. Eu acho que o foco está a Pedro Guerra e Adão Mendes e nós devemos retirá-lo para a questão essencial. E por isso é que Vieira, a meu ver com sentido, disse não faz sentido partir daqui e falar de corrupção. E é aí que eu acho que nós temos que debater. Agora, a tua questão, tu dizes, então, se é assim, sendo verdade ou não, deveria Pedro Guerra ter esta conversa. E se não devia, quais são as consequências? Se tu me disseres... E que conhecimentos tem Pedro Guerra e Adão Mendes sobre... Zé Carlos, eu não sei. Esta matéria, eu não sei. Agora, se tu me perguntares o que é que Pedro... Se aqueles e-mails existem, estão lá, estão escritos assim, porque é que Pedro Guerra disse aquilo e para quê? Olha, eu não sei para quê. Agora, se o sentido fosse o interpretado por Francisco J. Marques, deixa-me dizer-te que como benfiquista era gravíssimo. Gravíssimo. E digo isto como benfiquista. Como eu sei a 98% que não é, como eu sei, porque conheço... Há comentadores que falam de pessoas que conhecem, de pessoas que ouviram falar. Eu estou a falar de pessoas que conheço. E não estou a falar aqui do Pedro Guerra, estou a falar do Pedro Guerra, dos dirigentes do Benfica, de pessoas com que eu conheço pessoalmente. Conheces o Adão Mendes? Não conheço o Adão Mendes. Aliás, eu até vou-te confessar uma coisa. Nem por e-mail? Não, nem por e-mail, nem por e-mail. Nuno, sabes que eu nas trocas de e-mails, quando me disseres falaste com A, eu digo-te se falei com ela ou não. Eu devo dizer isto, até vou mostrar alguma falta de cultura, mas eu, Zé Carlos, já estou como o Paulo Futre disse aqui na quarta-feira, eu confesso que eu não fazia ideia que era o Adão Mendes. Mas eu posso ajudá-lo, Eu sei, ouvi, José Manuel Freitas, eu ouvi. E, portanto, nunca podia ter falado com ele. Se me perguntares se eu falo com ex-árbitros, e queria dizer isto também já agora com clareza, antes de responder à questão do Nuno. Tenho-me dito durante a semana, Zé Carlos, e digo-te isto porque sabes que sou completamente transparente, cuidado, que agora a seguir vais tu, agora as conversas... Eu devo dizer ao Zé Carlos, no dia em que for dito que eu tenho uma conversa com quem quer que seja por e-mail, há uma coisa que Francisco Marques pode estar certeza. É que 2 minutos depois no meu Facebook está essa conversa. E está essa conversa, o seu contexto e a conversa toda. Porque eu não tenho medo de conversas nenhumas que tive. E explico-a. Portanto, explicarei. Agora, se tu me perguntares o que é que eu acho que deve acontecer a Pedro Guerra em termos de presença no Benfica, repara, o Pedro Guerra é um comentador. É um comentador e acho que como comentador ele deve manter-se. Isso já veremos, vamos ver várias se me estás a dizer, como diretor de conteúdos da BTV, isso é uma decisão que só o Luís Filipe Vieira é que pode... Sim, posso perguntar daqui a pouco, vou tentar perceber qual é a vossa opinião, se Luís Filipe Vieira vai ou não deixar cair Pedro Guerra, mas ainda não chegamos lá. Carlos Eixo, como é que vês todo este caso? É fumo sem fogo? Não, vamos lá ver. Eu acredito no André, não acredito no Pedro Guerra. Agora, e o André está aqui numa posição a tentar num quadro e que eu percebo um bocado angelical. Mas quando nós vimos uma conversa em que havia alguém que nomeava os padres para as celebrações deles, portanto, o quadro angelical do André cai bem nessa nomeação de padres para determinadas celebrações. Não, o e-mail é demasiado... Só há uma coisa que pode acontecer neste e-mail, que é Pedro Guerra vir dizer assim, o e-mail é falso, não existe. E, portanto, até agora ninguém disse isso. Mas ele não se lembra? Não se lembra. O Pedro Guerra lembra-se de coisas que ocorreram, e nós sabemos. Aliás, ele lembrou-se de coisas que ocorreram quando ele pediu a prisão de Luís Filipe Vieira.
E não se lembra de coisas que ocorrem muito depois disso. Essa é boa, e, portanto, é verdade, é verdade. Se ele se lembra de coisas que ocorreram lá... Tu lembras todos os e-mails de 2014 que trocaste? Epá, tenho tu... Fazes é pesquisa, que é diferente. Exatamente, e ele podia fazer. Mas cá fez, mas cá já apagou. Agora, ele não conhece, ele diz que conhece Adão Mendes, e portanto eu não vi ainda ninguém, ele disse que conhece, não vi ainda ninguém, ele disse, assumiu publicamente, conheceu Adão Mendes. Como era o que faltava. Quer dizer, se ele não conhecesse, os e-mails eram falsos. Exato. Mas esse é o ponto da questão, é que eu ainda não vi nem o Adão Mendes, nem o Pedro Guerra virem dizer assim, porque aqui só temos duas coisas, André, que é assim, ou os e-mails são falsos, e portanto, e o problema não existe, alguém os martelou, ou forjou e pôs cá fora, ou os e-mails são verdadeiros e então é grave o que lá está escrito. Porque mete 8 nomes ao barulho. Se nós formos pesquisar os 8 nomes e aquilo que aconteceu nas épocas em causa, vamos ver coisas que depois começam a fazer. Mas, posso só dar uma explicação sobre isso? Pode só um momento, mas agora fala, Carlos. Não, mas é nacionais. E o contexto daquilo não é isso que lá está. De que árbitros não internacionais são melhores ou têm mais qualidade que árbitros internacionais. Isso é a interpretação que eu faço. Não é, isso é o que tu queres explicar. A diferença entre padres e acólitos. E acólitos, ou seja, isso é o que tu queres explicar. Mas eu fui seminarista e há de facto uma hierarquia diferente. André, já vais falar, mas deixa eu explicar, não é o que lá está. Estou a dar uma interpretação possível. Sim, não é, mas quer dizer, a gente não pode fugir ao que lá está. Eu até posso dar outra coisa, que não eram aqueles 8 nomes e que eram outros. O que é que tu achas que é aquilo? Não, o que lá está é simples. Ele diz que quem manda é o Primeiro-Ministro, acho que é esse o nome, indicando que o Primeiro-Ministro seria claramente o Presidente do Benfica. Ele é que manda nisto tudo, os tipos do Porto não mandam nada e, portanto, nós escolhemos os árbitros que queremos. É o que ele disse. Tu podes dizer assim, e aqui sim, que é o que se pode dizer, ou aquilo é falso e o problema é outro, a ser verdadeiro. Então o que lá está... Pois podemos dizer outra coisa. É que tanto o Pedro Guerra como o Adão Mendes eram 2 tranfulhas e que aquilo que eles falavam um com o outro não tinha nada a ver com a realidade. Ou seja, eu posso falar contigo, dizer que nomeio os árbitros todos e não nomeio ninguém. Isso é outra coisa. Diz que nomeia os árbitros todos. Não, diz que para as nossas... Agora, quando... Insinua de alguma Para as nossas celebrações... Não diz que... Ou seja, o que diz é agora quem vai contra o Benfica é opinião. Ou seja, mas pode ser uma opinião. Uma opinião. Para as nossas celebrações é a frase. Para as nossas celebrações... Mas olha, Jorge Coelho não disse que isso mete que o PS leva. E não vi ninguém dizer... A data não levou, até perdeu as eleições. Não, mas isso foi pelas pessoas. Não houve nenhum escândalo nacional. Portanto... Deixa o Carlos responder. Não, nessa questão, para mim, é claro. Ou seja, sendo isto verdade, e depois isto remete-nos para outra coisa, que é o que falar como é que vem aí atrás. Já houve também houve um incidente, eu diria... Não sei como lhe ia chamar propriamente, mas chamo-lhe incidente, que é o Ministério Público anunciar a investigação antes de a lançar, não é? Isso é, diga-se passagem, se trata de uma coisa... diga-se passagem, foi, no meu entendimento... Foi negligente, no meu entendimento, não. Foi quase que matar... Matar a investigação, sim. Nuno... Olha cá, já viste que o Nuno hoje, eu acho que o Nuno, de facto, com estas saídas todas dos jogadores, o Nuno já nem traz azul. O Nuno tem ali os jogadores. É azul. De vermelho. Parece uma coisa já... Há um ponto prévio eu queria manifestar, mas agora a sério. Queria manifestar a minha solidariedade com o André, por causa dos atos vistos que foste vítima na campanha, que não é, de facto, sério. E, portanto, André, nesse aspecto, seja político, seja clubístico, estou ao teu lado. E, portanto, queria te dar um abraço nesse sentido. Obrigado. Nuno, como é que se pode ler? Há uma leitura desviada ou manipulada do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto? Não, mas é uma tentativa de leitura de quem é visado de desviar daquilo que é a leitura real. Esse é que é o problema. Eu ontem, com muito gozo, assisti àquele Perdoa-me em televisão, em direto, em televisão, do Pedro Guerra, que eu acho verdadeiramente extraordinário. Um homem daqueles que no próprio programa se lembrava de arbitragens de 2007, 2008, passado 10 minutos de não se ter lembrado dos mails, provavelmente porque cumpria aquilo que lá estava, que era o apague tudo, não é? Ele apagou tudo e depois nem sequer na caixa do lixo do Gmail se calhar consegue encontrar os mails. Mas que não se consegue lembrar daqueles mails, que acho que qualquer um teria memória de um teor de mails daqueles que respondiam e faziam um ping-pong no próprio Gmail. E que a seguir logo se lembra de uma quantidade de exemplos de arbitragem de 2007, 2008, está tudo dito. E depois, quando o próprio diz que não quer dizer que estes mails não existam, mas não me lembro. Ele diz isto várias vezes. Ele já está na antecâmara da defesa da própria defesa. O André Ventura sabe melhor que ninguém que em tribunal a melhor coisa que uma pessoa pode dizer para não se entalar é dizer não me lembro. Vamos ver uma das frases de Pedro Guerra, em sua defesa, digamos assim. Embora garanta não se lembrar da troca de e-mails com Adão Mendes, Pedro Guerra admite conhecer o ex-árbitro e diz isto. Conheço o Adão Mendes, não tenho intimidade com ele. Terei conhecido o Adão Mendes na final da Taça de Portugal, em 2013, em que Rui Vitória ganhou a Jorge Jesus. Ele veio ter comigo, disse que apreciava os meus comentários sobre a arbitragem. Lembro-me de ter respondido,
joguei futebol e que sabia que a missão mais difícil em campo era apitar. Disse-me que era sócio de Guimarães e o clube dele tinha um grande treinador. E agora dou-te a palavra outra vez, mas aqui ele mostra que tem alguma memória, não é? Porque a conversa não se volatilizou. É chamada memória seletiva, mas isto é um ensaio, é o segundo ensaio da versão cartilha. Porque na cartilha também, quando começou a aparecer, quando começou a aparecer um indício que ia haver uma cartilha ou que ia ser publicada uma cartilha, estes senhores não acreditavam, pensavam que levavam todos à frente, que faziam nós tontos, que não havia cartilha nenhuma e tal. E muitos negaram, alguns negaram até aqui em estúdio que recebiam alguma cartilha. Não estou a dizer do André Ventura. Passado uns dias, começaram a perceber que era melhor assumirem as coisas, não é? E houve até aqui um comentador que dizia de onde é que recebia a cartilha e quem é que mandava a cartilha. E disse que sem problema nenhum. António Figueiredo disse sem problema nenhum quem é que mandava. Disse mais que até pensava que só lhe mandavam a ele. E acho muito bem, o António Figueiredo não podia ter outra postura senão isso. Ou seja, ele até achou que estava a ser privilegiado. Agora, o Pedro Guerra percebe onde é que está metido, tenta fazer aqui um flic-flac à retaguarda para ver se ainda se consegue escapar, mas eu acho que terça-feira é sempre uma noite bonita e é capaz de haver mais novidades sobre isso. Mas sabes o que é que eu acho curioso? Mas percebe ontem também que é bom se recordar destes mails e de outros. Isso é muito bonito, isso é muito provavelmente. É muito bonito ser porque eu espero que um dia entrem na tua correspondência privada e aponham cá fora. Mas eu não tenho nenhum problema. O canalha que fez aquilo ao presidente do Sporting era normal e agora estás... Não cheguei a normal. Disseste? Não estás muito enganado. E agora estás feito virgem ofendido. Sabes o que é que eu não acho normal, cara? Vou dizer o que é que eu acho normal. Eu não acho normal, quando eu divulguei aqui uma Assembleia Geral, que estavam lá centenas de pessoas disseram, crime, divulgação de elementos privados. E depois o Presidente do Sporting põe um e-mail entre Pedro Guerra e Paiva dos Santos no seu Facebook e o Diretor de Comunicação do Porto vem divulgar e-mails. Portanto, não sejam virgens ofendidas. Quando depois nós vimos para aqui... Houve quando eu trouxe esses elementos e muitos disseram que era uma vergonha, como é que era possível, como é que era... Ou melhor, foste tu que te ofendeste em primeiro. A semana passada disseste que não. Vamos ouvir o Zé Manuel Freitas sobre esta matéria. Zé Manuel, como é que tens visto isto? Isto tem tido uma evolução... Muitos de campo, André. E era esperada uma defesa mais sólida de Pedro Guerra, mas não foi. Bom, quero dizer-vos que estou aqui com muita satisfação, porque fui pressionado para vir. Obrigado à força. E tenho 2 ou 3 coisas para dizer daquilo que já ouvi. Eu aceito a amnésia. A amnésia eu aceito, a ingratidão é que não. E tenho que dizer o seguinte. Pedro Guerra ontem foi um bocado ingrato para com esta casa. Eu cheguei aqui por causa do que fiz de outros lados. Mas o Pedro Guerra ontem agradeceu de uma forma que eu não gostei, que a CMTV tem feito muita publicidade dele. Foi graças à publicidade e àquilo que ele fez aqui que chegou onde está. Depois, acho que... Mas está num sítio pior, por isso também não é... Amigo, isso já não sei se está num sítio pior ou não. Eu ontem senti para o que é fora do comum o Pedro Guerra a meter os pés pelas mãos de uma maneira inacreditável. Algo nervoso até, não? Muitíssimo nervoso. E conseguiu criar até um esquema, porque... Nestas alturas vem tudo à baila. Até serviu para, no dia de hoje, um vulto da arbitragem portuguesa, que é o Hugo Miguel, já ter mandado no Facebook uns recados ao Marco Ferreira, que foi quem acabou por pagar tudo o que aconteceu naquele programa. Conseguiram desviar as atenções todas do que estava ali a ser discutido para o Marco Ferreira. E Pedro Guerra ter dito... Mas quem é que disse isso, o Miguel? O Miguel hoje já mandou uns remotezinhos. Eu percebo porquê, porque o Marco Ferreira teve a coragem de dizer que o Miguel era um dos protegidos de Vítor Pereira. E, portanto, mas vão sair mais coelhos da cartola. Porque os árbitros estão-se todos muito bem. A caça só agora começou. E você ainda há pouco disse aqui uma coisa que eu estou de acordo consigo. É do pior que há conversar com um árbitro. De certeza absoluta. E a propósito disso, até gostava de lhe dizer uma coisa, André. Você disse aí uma coisa que foi... Já me vieram dizer que a seguir vou eu. E se você não o levar a mal, porque eu devo ter idade para ser seu pai, eu acho que você devia mudar a linha. Você argumenta melhor, você prepara-se melhor e não tem amnésia. Se você fugir da linha que Pedro Guerra tem defendido nos últimos tempos, você vai ser melhor comentador. E portanto, veio ao encontro daquilo que eu achei que você fez agora aqui. Foi uma defesa, como disse o Carlos Anjos, angelical, de uma situação em que só há aqui 2 aspectos em que eu concordo. O primeiro... Quer se queira, quer não, eu gostava de saber como é que aparecem documentos oficiais do Benfica nas mãos do Futebol Clube do Porto. Gostava de saber. Parece-me que isso hoje é claro. É? É como? Alguém teve que ter... Houve uma intrusão. Houve pirataria. Pronto. Pirataria. Ok.
Ok. Não é só o e-mail do Pedro Guerra. Ok. Zé, se recuarmos, e desculpa interromper-te, esta é a 4ª vez que surgem documentos pelo Porto. Uma, do João Paiva dos Santos, com o... Portanto, é demasiado... Mas a história dos bilhetes do senhor da APA. É demasiado... Não, tiveste as claques, os Dona Boys... Pronto, mas é demasiada informação e demasiado documento. Assim, houve para aí um futebol leaks qualquer. Agora, também não percebo uma intrusão no servidor. Mas também não percebo uma coisa. Como é que o Benfica, ao dia de hoje, isto estranha-me ou não, ainda não apresentou uma queixa? Não sabes, acho que já apresentou. Não apresentou, André. Eu sei, não apresentou. Tinha proposto apresentar agora. O Zé Carlos comentou... Já foi apresentado. Eu acho que realmente Pedro Guerra está aqui numa situação complicada e até já se falou aqui qual vai ser ou pode ser o posicionamento do Benfica. O Benfica, se deixar agora aqui Pedro Guerra, abre o flanco e deixa perceber que tem conhecimento do que é que está a acontecer. Porque o problema aqui, eu acho que o envolvimento do Benfica vem por arrasto, porque há duas pessoas que quiseram ser maiores do que o Benfica, particularmente uma, e quiseram substituir ao Benfica. E depois vem um senhor que tem 28 jogos na primeira divisão, que andou lá 4 épocas, e que não foi ninguém na arbitragem em Portugal a querer sugerir que é ele que dá indicações de quem deve arbitrar a OB. E, portanto, eu não concordo nada com isso, como não acho que seja possível que os 8 árbitros visados... Até há um deles, que é Rui Silva, que só arbitrou um jogo naqueles 4 anos do Tetra do Benfica, que foi um Estoril Futebol Clube do Porto, que empataram 2-2. E quando é que desceu de divisão, José Manuel Freitas? Acho que foi nesse ano logo. Não, foi em 13-14. Exatamente, em 13-14, exatamente. E, portanto, quando Pedro Guerra vem fazer um apelo veemente, quase como se estivesse no púlpito na igreja, a pedir para os árbitros não arbitrarem jogos do Futebol Clube do Porto. É outra questão que já vamos falar daqui a pouco. Mas deixa-me perguntar-te esta questão o Pedro... Também já ouvimos alguns comentadores do Benfica dizerem que o Pedro Guerra fala por ele, não fala pelo Benfica, nem pela direção do Benfica, nem de passado, claro. E que, portanto, a responsabilidade daquilo que diz ou que descreve é só e apenas dele. E não é verdade. As manifestações no Estádio da Luz deixaram... Ele não tem nenhum lugar no Benfica. Ele tem um lugar no Benfica. Deixa-me só Deixa-me dizer só isto. Mas deixa-me acrescentar isto, é que se o Benfica não se revê no conteúdo das cartas de Pedro Guerra, dos e-mails de Pedro Guerra, ou não se revê naquilo que Pedro Guerra ontem disse, e possa vir a dizer, tem que se demarcar. Mas eu respondo já isso. Isso é outra coisa. Alguns adeptos do Benfica, associados do Benfica, porque depois saíram do basquetebol e foram mostraram-se incomodados, não é? Como é evidente. Aí é que está o ponto. Porque Pedro Guerra não é o Benfica, essa é a realidade. E há resposta para isso. Zé Carlos, deixa-me só dizer isto. Primeiro aqui para responder ao Zé Manuel Freitas, eu não tenho linha nenhuma de comentário. Eu sou como sou e faço o meu comentário assim e há de ser sempre assim. E não acho que seja pior comentador por causa disso. Acho que posso ser melhor, todos podemos ser melhor e quem acha que não pode ser melhor, se calhar tem que pensar melhor sobre a sua vida. Acho que nós podemos sempre ser melhor. Mas a cartilha não é uma linha? Não há... São várias. Isto é personalizado. São muitas coisas. Eu não acho que seja uma questão de associação. Eu sei que, eventualmente, por estilo... São mais cartilhas Eu sei que, eventualmente, por estilo, pode parecer às vezes que há certas parecenças, mas também quer dizer que uma coisa ao Zé Manuel Freitas, hoje que ele está aqui, que é, o Zé Manuel Freitas gosta de insistir neste ponto. Eu ouvi na quarta-feira dizer outra vez que acha que há 3 pessoas, uma delas eu, e outro, o Rui Gomes da Silva, eu ouvi, e outro o Rui Gomes da Silva e o Pedro Guerra, que não trouxeram nada de bom para o futebol, nem para o Benfica. Não foi isso que eu disse, não foi isso que eu disse. E que trouxeram Vocês para o futebol... têm contribuído os 3 para este ambiente muito quente. O Zé Manuel Freitas foi o que tu disseste, e trouxeram para o futebol coisas que nada têm a ver para o futebol. Que eu saiba, até hoje, todos os assuntos que eu levei tinham a ver com o futebol. Mesmo aqueles que tinham a ver com a instituição futebol. Mas hoje eu estou aqui para responder, às vezes não estou cá para responder. E eu também estou aqui para dar a cara. Quando houver o dia que o Zé Manuel Freitas diga, quando falaste disto não era futebol, inclusive é comissões no futebol, então aí nós vamos falar sobre... Comissões? Sim, quando eu falei de comissões, do Porto, etc, eu acho que isso é futebol. Quando eu falei de Conselho de União, isso não é futebol. Quando eu falei de Assembleias Gerais, isso não é futebol. Sim, da cartilha do Porto, eu não ouvi. Isso não é futebol. Exatamente. Eu acho que isso é... A cartilha do Porto, onde é que está? Não é essa a questão, Zé Manuel Freitas. Não é? Nós temos que... A cartilha do Porto é futebol, que eu saiba. E onde é que ela está? Não foi isso que tu disseste. Tu disseste trouxeram para o futebol assuntos
que não são futebol. E primeiro... Tem que ir rever se disse não, isso. Disseste, José Freitas. Não, tem que ir rever. Eu estava em casa a ver. Eu estava em casa a ver e pensei, fazer como fez o Nuno Saraiva comigo. Pensei em ligar para aqui, mas depois pensei, eu sou mais do que isto. Eu sou mais do que ligar agora para o estúdio. Agora, eu tenho que te dizer isto também, que é, se eu, Rui Gomes da Silva e Pedro Guerra trouxemos para o futebol coisas que não são do futebol, eu gostava de saber quando. Portanto, vais fazer uma revisão se puder. Tem que ver, tem que fazer a depois vais dizer assim, o André Ventura no programa, tal. Tem que fazer a revisão. Independentemente disso, eu acho que não gosto do estilo truculento. Muito bem, mas por isso é que os nossos telespectadores estão em casa e não é que eles deixarem de nos ver, o Zé Carlos Castro, que é diretor adjunto. Voltamos lá com isso, o Zé Carlos Castro liga para mim e diz assim, olha André, isto não está a funcionar. Porra, eu como não é nada disso que eu quero. O amigo pode continuar com o seu estilo. Você pode continuar com o seu estilo e eu posso continuar a gostar. Mas sabe qual é a diferença, Zé Manuel Freitas? É que eu nunca vim a este estúdio dizer assim, o Zé Manuel Freitas, eu não me revejo naquilo que ele diz. E não revejo. E não venho aqui dizer assim, o Zé Manuel Freitas trouxe para o futebol coisas más. Mas quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Eu tenho que ir à procura de saber se ele disse isso. Eu vou ficar à espera. Se o Zé Manuel Freitas me venha dizer qual foi o dia que eu falei de coisas não. Mas eu primeiro tenho que ir rever o programa para ver se ele disse isso. Vai rever, vai ser bonito. Ok, vai ser bonito. E se eu disse isso? Desculpa. E se eu disse isso? Eu estava em casa a ver. Eu também venho aqui e digo que me enganei e peço desculpa. Muito bem, então eu vou ficar à espera disso na próxima segunda-feira. Vou ver. Eu estava em casa e o Zé Manuel Freitas disse vou rever o programa, vou rever o coisas que não têm nada a ver com futebol. E eu gostava de saber quando. Mas pronto, é uma questão minha. Agora, o Zé Manuel Freitas disse que, e bem, de facto o Miguel veio com umas frases, etc. Mas, Zé Carlos, é que é preciso contextualizar isto. Nós não podemos ter também memória seletiva e apontar seletivamente as coisas. É que hoje à tarde mandaram-me uma frase que já não está no Facebook, mas eu tenho, em que o Miguel dizia: gosto tanto de os ver aprovarem do seu próprio veneno. É isso que eu tenho aqui. Muito bom. Ou seja, um árbitro que eu tantas vezes... Eu percebo que ele não gosta de mim também, porque eu tantas vezes disse que ele era... Mas essa é a frase que é dirigida a Marco Ferreira. A Marco Ferreira. Tu achas que era a Marco Ferreira? Acho que era a Marco Ferreira. É que, de facto, deu a entender a muita gente, e bastava ver os comentários que lá estavam, que era dirigido ao Benfica e aos seus comentadores. Mas não era na Marco Porque muitas vezes tu me ouviste aqui dizer, e continuo a achar que ele não devia ser representante da marca Macron, não me faz sentido, se isto não tem nada a ver com futebol. Vamos por aí, vamos estar aqui a noite. Ele ser representante da marca... Você viu o que é que eu disse aqui ontem, do Miguel? Eu ouvi. Então, eu também sou contra isso. Acho que há conflito de interesses. Eu também acho. Claramente. Estamos de acordo, então. E tantas vezes eu disse isso, e outros disseram isso, e eu percebo que... Agora, um árbitro não pode falar assim, muito menos nestas circunstâncias. Agora, Zé Carlos, tu me perguntaste... Não, mas era sobre Marco Ferreira mesmo, porque nós perguntamos-lhe. E ele disse que sim. Zé Carlos, estás a ver, mas agora vocês já aceitam a interpretação dele, mas não aceitam outra. Não sei, ou seja, a interpretação é o homem que escreveu o que ele disse. E o Marco Ferreira diz que está a provar do próprio veneno. Eu não vou à questão do Marco Ferreira, porque eu tenho os dados comigo, sei muito bem as classificações que ele teve e o que é que lhe aconteceu. Não vou trazer isso para aqui. Acho que se o Pedro Guerra pôs os pés pelas mãos, o Marco Ferreira pôs as mãos pelos pés. Eu acho que estiveram ali bem um para o outro, honestamente. Tens razão. Nessa matéria. Acho que o Marco Ferreira também meteu as mãos pelos pés. Agora, o que eu acho que é decisivo nesta matéria, Carlos, tu podes me perguntar, o Benfica devia-se ter demarcado logo à partida desta situação. Bom, repara, o Benfica denunciou falsidade e disse que ia processar por difamação. Difamação é eu projetar para o posso publicar algo que não é verdade. Zé Carlos, repara, são coisas diferentes. Um crime é de vasta na vida privada. Não. Mas é outra coisa. A classificação daqui das coisas temos vários momentos, não é? O Francisco... O diretor de comunicação do Porto interpreta como um esquema com árbitros. Okay? Muito bem, é a interpretação dele. Há uma queixa do Ministério Público, o Ministério Público que investiga. O Benfica nega e, portanto, sente que o seu bom nome é afetado com essa afirmação de Francisco J. Marques, certo? Muito bem. Outra coisa... Não, mas por difamação. Por difamação, porque ele diz que é um esquema de... Ele deu interpretou. Ele deu interpretou. Cada qual está no seu direito. Claro. Mas tanto um como no outro. É legítimo interpretar. Então, se eu ouvir uma conversa tua com o Carlos Anjo, eu posso dizer assim, é legítimo interpretar que o Nuno é pedófilo. E digo isto aqui no ar à frente. Posso-te avivar a memória? Posso-te avivar a memória? Tu estás cá a comentar no crime as coisas do engenheiro Sócrates, também emites a tua opinião. Claro. Imita a minha opinião. Não julgas, imita a tua opinião. Imita a minha opinião. Ora, Francisco J. Marques, com base no mail que existe, emitiu a sua opinião. Vai lá ver o que é que disse Francisco J. Marques. Existe ou não existe? Há um esquema. Pronto. É uma opinião dele. É a opinião dele. Não é a opinião dele. Ele depois de ler, ele tinha os papéis à frente dele. Eu sei uma opinião livre dele. Eu sei disto, porque fui avisado na parte final do programa, como tu sabes, mais uma vez, lamentavelmente, por questões que nada... Olha, essas sim, nada tem a ver com futebol. Fui mais uma vez visado por Francisco J. Marques na terça-feira, mas isto é repetido, e ele estava com os papéis na mão, baixou os papéis e disse: o que é isto?
Isto é um esquema de corrupção no futebol. Não disse, é o que eu acho, isto é um esquema de corrupção no futebol. E aí eu acho que o Benfica tem toda a legitimidade. Agora, se tu me estás a minha opinião pessoal, Pedro Guerra deveria ver os e-mails e se conseguisse dizer sim, verdade, não verdade. De acordo. Estamos de acordo. Mas eu não acabei a pergunta, porque a questão, essa é um nível de discussão entre o Benfica e o Francisco J. Marques. Francisco J. Marques tem razão de interpretar um documento, porque podemos chamar de um documento, que o lê. e para mais havendo queixa é mesmo um documento. Citou, claro. E o Benfica tem direito de o processar porque sentiu-se afetado na sua honra. Outra coisa é o Benfica rever-se nestes e-mails do Pedro Guerra. Claro. E mas se é aceitável ou não. Porque se for mentira, Pedro Guerra passou muito para além dos limites do que é razoável numa conversa com um ex-árbitro. Claro, mas queres a minha opinião? Ainda por cima que mandava nos observadores de Braga. Mas queres a minha opinião? Uma conversa daquela... Logo, eu estou a perguntar se o Benfica tem condições para manter Pedro Guerra dentro do clube. Se aquilo for verdade, estás-me a dizer se aquilo for verdade. Aí não é. Aí não é. Eu não sei se é verdade. Aquele mail é mentira. Se é verdade, não. Ele negou aquele mail, não negou. Ele disse que não se lembra. Não, mas não negou. Eu não sei se é verdade. Não, mas é que não negou. Agora, se me perguntar, aquela conversa dita por aquelas palavras faz bem ao Benfica, é o Benfica e o Benfica deve se identificar com aquilo. Claro que não, mas isso, José Carlos, não precisava de dizer isso. Tu sabes isso. Tem que ser as coisas. Até porque há aqui uma dimensão que é assim, uma coisa diferente é ser o André Ventura a escrever aqueles mails, outra coisa é o Pedro Guerra. O Ventura, que eu saiba, e não estou a dizer que eras tu que escrevias, mas o André Ventura não tem nenhuma ligação ao Benfica, como nenhum de nós. Mas o Pedro Guerra também não tinha, Carlos. Mas hoje tem. Mas à época, a ligação do Pedro Guerra ao Benfica é a mesma que a minha. Temos um cartão a dizer colaborador. E desde já assumo, portanto, que não devemos mostrar. Hoje não é assim. Não, mas ele tem. Hoje não é a mesma coisa. Hoje é diretor de conteúdo. Hoje é diretor de conteúdo. Mas na altura dos factos, e como tu sabes, o direito penal vai à altura dos factos. Vai à altura dos factos, como tu sabes bem. Está bem. Ele não era. Mas a honra da pessoa não é por aí. Isso é uma questão moral, nem sequer é uma questão Aqui não é uma questão penal, aqui é uma questão de ligação moral. E a ética não tem nada a ver com o que a lei não diz. Que é uma questão ética ou moral. O que é que acha Vieira sobre isto? Não sei, não lhe perguntei. Então, mas quando lhe perguntava, quando puder, vou-lhe perguntar. E como é que ele se sente, ou o que é que ele acha sobre isso, não sei. Ele falou sobre isto, e o que é que ele disse? Não faz sentido falarmos agora do que o Pedro Guerra fez. Houve quem interpretasse estas palavras dizendo ele está a isolar Pedro Guerra. Eu não sei se ele está a isolar ou não, percebes? Eu acho que isso, dizer, não faz sentido falar do que ele fez. Carlos, tu não sabes a história toda, mas que houve uma Assembleia Geral. Eu sei, não sabes, não vi. Pronto, mas podias não estar. Aliás, até vi outra coisa. Vi que o Pedro Guerra gostou muito dos títulos todos que o Benfica conseguiu no handball, no ténis, não sei o quê. E aí já está um bocado à tua frente, tu não dás valor a isso. Não, dou muito valor a isso. Tanto que o Benfica agora é o clube mais titulado nessa matéria. É verdade. É verdade. Ou seja, tu, com o Paulo Andrade, deste aqui uma tacada no Paulo Andrade quando ele te chocou. E agora está a colocar. E agora o Pedro Guerra veio e tu estás a dizer que afinal dás importância a duas coisas. Deixa terminar o André. Eu tenho que voltar a explicar isto, mas quem está aqui sentado agora é o Pedro Guerra. Não é, pois não. Não, eu sou parecido com ele, mas não é. Mas calma, só no volume. Quer dizer, não é? Eu acho que. Tens bigode. Não faz sentido estarem a dizer, estás a dizer isto. Quer dizer, parece que há uma linha de 3 pessoas comentadores do Benfica e quando não está de acordo. Mas, André, mas não é assunto. Isto não é um assunto importante. Isto não é verdade. Não é um assunto importante para se debater. Mas não é o eu estar de acordo com o Pedro Guerra. Qual é a interpretação? Porque é que o Benfica não deixa cair? Não é o eu estar de acordo com o Pedro Guerra. Queres que eu te interprete porque é que o Benfica não deixa cair? Eu estava a tentar terminar. Não, mas é que estás a tentar terminar a meia hora. Estou a tentar terminar a meia hora? Depois, Zé Carlos, queria só dizer isto, que é, tu dizes que é legítima a interpretação, vou já passar ao Nuno e o Nuno dirá a sua, porque eu acho que o Nuno o Porto aqui, sendo o moderador. Eu tentei perceber, porque, repara, quando eu tenho uma lista e digo há aqui um esquema de corrupção, eu tento perceber porquê. Ora, eu fiz aqui algum trabalho de casa. Não, fizeram. Hoje é a letra dele, pelo menos aquela folha de rosto está com a letra dele. É essa e as outras. Hoje tu podes ver. Ele agora põe-me a capear com a letra dele. Hoje foste fino, hoje passaste a limpo em casa. Hoje foste fino. Você não se enerve e não fique como o Pedro Guerra. Eu sei que vocês Por eu estava ao pé para o Zé Manuel não ver essa parte. André, deixa-me... André, deixa-me só dizer-te uma coisa. Como uma semana... Eu vou-me embora. André, como uma não faça isso, não jogou cá para a minha cara. André, como uma semana fez bem dos diabos, trocou de lado. Já viste a semana passada o que disseste de mim, hoje o que eu digo de ti? É que é muito mal o gajo está sentado em cima. Eu queria responder. Eu fiz aqui um trabalho de casa, Zé Carlos. Sem interrupções. Sem interrupções. Eu agora não te interrompo, André. Eu não te interrompo. Sou teu amigo, André. Eu sei que lhes custa estar sem ganhar há alguns anos, mas tem que ser. Sem provocações também. Olha, Zé Carlos, os árbitros que foram falados, um deles, Manuel Freitas, e muito bem já referiu, Rui Silva, apenas arbitrou um jogo do Benfica e desceu em 13-14. Não, do Porto, do Futebol Clube do Porto. Estoril 2, Futebol Clube do Porto. Exatamente. O Hugo Pacheco desceu em 13-14. Manuel Mota, o tão referido Manuel Mota, é o tal em que foi quarto árbitro no jogo do Passos de Ferreira, que marcou um penalti contra o Benfica, em que o Benfica perdeu mesmo no final do jogo. Mas a partir do meio Jorge tudo Ferreira, mudou. agradeço que não tenha interrupção.
Jorge Ferreira. A partir do meio, o cenário foi outro, a missa era outra. Jorge Ferreira nem sequer arbitrou o Benfica esta época. Nem sequer arbitrou o Benfica esta época. Paulo Batista é um árbitro. Paulo Batista é já retirado. Apitou várias vezes o Benfica e apitou várias vezes o Benfica quando o Benfica empatou e perdeu. Várias vezes o Benfica quando o Benfica empatou e perdeu. Muitas vezes não ganhou. Aliás, houve um famoso jogo com o Estoril em que ele expulsou o Carlos Martins e o Benfica perdeu. Mas vamos à melhor parte. Mas foi bem expulsou. Bem expulsão. Não, o Benfica perdeu o título nesse jogo. Mas empatou aqui 1-1 na Luz. Não, perdeu o título. O Benfica perdeu o título. Perdeu o título, mas o resultado foi o empatou, sim. Vasco Santos, o tão referido Vasco Santos, eu estive a fazer umas contas minhas, Zé Carlos. O tal Vasco Santos, que é tão referido como um dos árbitros do Benfica, em que o Porto diz que o Benfica tem 80% de vitórias. É verdade, tem 80% de vitórias. Sabes quantas tem o Porto? 87%. Agora, eu quero que me expliquem como é que daqui se parte uma interpretação de que há um esquema de corrupção. Quando todos estes árbitros que estão lá, ou não arbitraram o Benfica, ou arbitraram o Benfica quando o Benfica perdeu e empatou, ou mais. Então eu quero saber. Eu também posso dizer que se o Vasco Santos, com 87% de vitórias sobre o Porto, é um árbitro que está envolvido. André, então o Pedro Guerra e o outro é incompetente. Queres ser jornalista aqui? A questão é, o Pedro Guerra e o Adão Mendes não estão bons da cabeça, não é? Estão a falar de coisas que imaginam, que sonharam. Eu falo pelo meu clube. Aliás, olha, agora aproveito ao Ricardo, eu sei que hoje talvez esteja a tirar demais. Eu ouvi também na BTV uma coisa que não gostei nada. E não é por ser crítica ou ser não crítica, porque eu já critiquei muitas vezes o Pedro Guerra, o Rui Gomes da Silva, seja o que for. Eu não gosto quando alguém, independentemente do passado que tem, diga eu sou o Benfica. Não gosto. A história mostrou que o Benfica não é de ninguém. O Benfica é dos sócios e daqueles que todos os dias estão lá, trabalham lá, pagam as cotas, vão ao estádio, como eu, vão ao estádio... Mas isso o Pedro Guerra também não disse, não é? Não, mas isso é o António Simões. Exatamente. Mas isso o António Simões é que expultou isto. Não, e eu tenho o maior respeito do António Simões. Olha, não está com o António Simões. Não. Por que será? Não, deixa-me dizer-te isto. Tenho o maior respeito por mas que esteve aliás comigo. Vai tudo certo. Vai ter tudo certo. Esteve, aliás, comigo na direção do movimento para a reeleição de Luís Silva Vieira e, portanto, é uma pessoa que respeito. Agora, eu não acho... Primeiro, como sabes, eu nunca gostei de estar de fazer parte de movimentos inquisitoriais, mas, sobretudo, o que eu não gosto é de ver pessoas que dizem eu sou o Benfica, porque nenhum de nós é o Benfica. Agora, passando essa questão, o que eu não consigo perceber é como é que estes árbitros estão num esquema de corrupção. Portanto, se tu me disseres, se aquele e-mail for verdade, Pedro Guerra e Adão Mendes devem estar loucos da cabeça, Carlos, eu respondo, devem. Agora, o Benfica não está metido nisto. Pois, mas eu acho que não estão doidos da cabeça. Vamos ver outra das respostas de Pedro Guerra, que lançou um desafio a Pedro Proença, o Presidente da Liga, e agora passo a citar. Eu acredito que há um homem que pode travar e que é o Presidente da Liga, Pedro Proença. A minha expectativa é que ele amanhã chame o Presidente do Futebol Clube do Porto para pedir desculpa ao Presidente do Benfica. Eu acredito que o futebol português não tem forma de sair deste beco sem saída. É insustentável a suspeição sobre a arbitragem e o Benfica tem de haver mão muito dura para travar isto. Carlos, há razão para Pedro Guerra dizer o que disse? Não, quer dizer, se ele antes já estava... Apelaram ao Pedro Proença, desculpa lá, ao Carlos. Isto vale tudo. Quer dizer, é um fartado. Assim, quando o Pedro Guerra... Se o Benfica está com o Pedro Proença pela ponta dos cabelos e ele vai pedir para apelar ao Pedro Proença. Porque deu-lhes a taça, fez-lhes aquela taça. Curiosamente devia ser ao contrário. Mas a taça estava nos regulamentos. Mas é assim, vamos lá ver. Não, é que às vezes podemos começar todos a acreditar que o Pedro Guerra não está a pensar em condições realmente. Eu acho que há aqui qualquer coisa. Aliás, isto é uma loucura, como é loucura ele apelar ao boicote dos árbitros ao futebol. Essa é pior. Dá uma sensação que é, eu vou... Mas sobre os árbitros, falo sobre os árbitros. É isso que eu queria, sobre estes árbitros e os dados que eu trouxe aqui. Escuta, mas sobre os árbitros é assim. E pós-mail. A questão tens de fazer duas contabilidades. Uma contabilidade antes e depois dos joelhos. Honestamente não fiz, ou seja... Antes e depois? Antes e depois. Depois, cara. Não, isto é depois. Não, acho que eu fui a 2012. Não. O que eu fiz aqui CMTV tem uma eu boa ontem ouvi, André, sem te querer desmentir, eu ontem ouvi um comentador numa estação rival dizer que esses mesmos árbitros, nesse mesmo período, apontaram 11 penaltis duvidosos a favor do Benfica. 11 penaltis a favor do Benfica? Contra o Benfica. A favor do Benfica, exatamente. Ou seja, eu ontem ouvi um comentador... Olha, quantos gols de penalti houve do Benfica esta época? Só para eu me lembrar. Sim, mas isso agora não interessa. O que eu te estou a dizer é assim, ontem sobre esses mesmos árbitros, ouvi alguém que fez também o trabalho de casa, dizia ele, com base nas estatísticas que ele também tinha e que demonstrou dados
absolutamente contraditórios aos que tu estás a dizer. Portanto, Carlos, mas os meus são dados feitos os dele aqui, também, estão aqui. Os desses também deveriam Mas ser. fez também do Porto e do Sporting. É porque não basta dizer que é 11 ao Benfica, se foram 13 para o Sporting, ou 14 para o Porto. Mas não sei se o que ele fez... Não, vês o caso do Vasco Santos, disseram 80% do Benfica, mas 87% do Porto. Escuta lá, o que eu te estou a dizer é há assim... aqui uma manipulação de dados. Não, mas quem veio dizer que nomeava os árbitros que queria, para os jogos que queria, foi o Pedro Guerra. Já disse que não me revejo nisso, não vale a pena, estás a mudar o que é que isso quer dizer, eu não sei. Mas quer dizer, estás-me a perguntar. a discussão que estamos a ter só está a acontecer por causa disso. Eu já disse ao Zé Carlos que eu isso não sei porque eu não fui eu que escrevi. Se eu escrevesse, eu dizia, eu quis dizer isto. Acedeste ao conteúdo, todos nós lemos o conteúdo. Portanto, estás-me a perguntar o que é que eu acho da minha opinião. Acho que aquilo não faz sentido nenhum. Agora, ouvir o Pedro Guerra... Mas não faz sentido porque não te revês na posição daquele tipo ou não faz sentido porque achas que aquilo não é verdadeiro? Porque sei, e vou dizer a 99 porque o Ministério Público vai investigar e enfim, se chegarmos a outra conclusão, eu estarei aqui, já estou com o José Manuel, estarei aqui a pedir desculpa. Acho que vai investigar, há um inquérito, vai investigar. E se chegar ao fim, o Benfica corrompeu de facto os árbitros nos últimos 4 anos, José Carlos, ninguém vai ser mais crítico do que eu. E se for arquivado por falta de provas, é suficiente? Arquivado, repara, se houver falta de provas, não serão a falta de provas como nós tivemos no apito dourado. Aqui, que toda a gente ouviu, foi questões de forma. Aqui, se chegar a falta de provas, quer dizer que reunidos todos os árbitros, todos aqueles que andaram aí a falar e a tirar apostas pescada para lá, na verdade não tinham nada, nem conseguiram mostrar nada. Eu acho que a falta de provas às vezes não chega, não é? José Carlos, mas no Estado de Direito é assim. No Estado de Direito é assim, mas moralmente pode não chegar. Depende das pessoas. Olha como no apito dourado, todos já ouvimos as escutas e, no entanto, o homem está cá fora. E agora temos o Porto... Sim, mas então e qual foi a convicção de que as pessoas... É de que houve. Portanto, quando tu puseres cá fora, por isso é que eu te digo, José Carlos, tu conheces-me, se vierem escutas cá para fora e que estiverem envolvido o meu presidente ou os nossos responsáveis a dizer o árbitro dá isto, em troca disto... José Carlos, não tenhas dúvidas que nesse dia, à segunda-feira, eu estarei aqui a condenar isso. Não tenhas dúvida nenhuma. Estavas a falar, ele interrompeu-te. Esta questão das respostas de Pedro Guerra são, eu diria, eu não quero dizer insuficientes, mas são insípidas. Contávamos com uma explicação mais consistente. Não estava à espera de nada. Eu estava à espera do Pedro Guerra vir dizer, estava à espera de duas coisas. O Pedro Guerra vinha dizer assim, tudo isto é mentira. E, portanto, daí para a frente seria um ataque de Pedro Guerra a dizer... que não disse? Mas ele disse que foi uma cabola. Sim, mas... mas não é mentira. Mas assim, uma coisa é diferente. Ele dizer assim, eu não me lembro, não sei se aconteceu, mas eu até o conheço e tal. O que ele quis dizer foi quase a abrir a porta, que isto é verdade e que não se lembra muito bem do que é que está ali. E eu esperava duas coisas. Uma era, taxativamente, dizer assim, eu fui ver tudo, como o André estava a dizer há bocado, fui ver lá o registro, eu nunca conheço o senhor, mas isto é mentira. Eu não falei com ele. Ponto final. E depois, a partir daqui, tinha-se um... A partir do momento em que Pedro Guerra se deixa enrolar no manto do... Ele pode ter dito isto. E eu acho que Pedro Guerra sabe que os meios são verdadeiros. Ou seja, ele não se recorda, ele recorda-se, como o Nuno dizia, do jogo de 2007, quando os lances aos 73 minutos houve uma falta e não se lembra, depois em 2013 trocou ou não meios. A partir desse momento, nenhuma resposta a gente sabe. Quer dizer, a semana passada eu estava aqui numa situação um bocado desconfortável, hoje, uma semana depois, está o André. Nós sabemos a dificuldade que existe em justificar o que não tem justificação. E, portanto, ao Pedro Guerra vinha dizer assim, de facto, eu não tinha justificação para ter a conversa com ele. Até falámos de assuntos que extravasam as nossas competências e nem eu nem o outro tínhamos capacidade para nomear árbitros nenhuns. E isto foi uma loucura que nos passou. Ou não? Eu acho que o Pedro não disse que nomeava árbitros, Carlos. Acho que o Pedro não disse que nomeava. Agora não tenho aqui o conteúdo. Está lá no meio, mas acho que ele não disse que nomeava. Não dizia. Subentende-se. Se ele diz assim. Subentendes tu? Não, se dizem assim. O olhar verde. Não é, André. Subentendemos todos. André, é uma linguagem meio codificada. André, se dizem assim. Exatamente. Se dizem assim, nós vamos nomear os padres para as celebrações que nós queremos, onde nós participamos, e que manda o Benfica... Nós, não é ele. Mas estou a falar de quê? De celebrações no... Alguma seita religiosa reagiu no... Sabes que havia a episcopal do desporto. Exatamente. Havia a episcopal do desporto e havia vários... Não, eu também... É um bispo. Por isso é que eu disse, André, por isso é que eu disse que tu estás muito angelical. Eu até acho que a Igreja Católica tem um bispo do desporto. Portanto, tu estás num... Posso fazer uma pergunta? Sim. Mas o Carlos Anjos acredita que o Adão Mendes marcava os árbitros para nada. Claro. E por isso é que ele tinha que vir. A partir do momento em que ele não quer enreda-se as respostas que são tão... Mas, portanto, tu concordas então que tudo isto é falso, é só fanfarronice? Escuta, eu não acredito... Mas se assim for... Claro. Mas isso não dispensa do Luís Filipe Vieira como Presidente tomar uma posição. Zé Carlos, posso falar sobre isso? André, mas tu achas... Mas, José Carlos, se for verdade é mais grave. Basta que o meio seja verdade. André, peraí, mas tu achas que o Adão Mendes, que foi árbitro, e que já o Zé Manuel já fez ali... Quer dizer, uns não se lembram, outros lembram-se. Às vezes ele passou sem glória pela primeira divisão ou pela arbitragem. Mas agora voltou à glória. Não, e que é o coordenador da CGTP, dos sindicatos de Braga, e que, para além disto,
é o homem que coordena as nomeações, os observadores dos árbitros na Associação de Futebol de Braga. Achas que tinha capacidade para nomear os árbitros a nível nacional? Ou que tinha capacidade para ser ele? Claro que não. Não, para dizer a Vítor Pereira, para nomear os Agora, aquilo que nós sabemos, e que tu sabes, porque já os estudaste, e eu sei que tu já estudaste isto, é que na corrupção tens uma quantidade de fofarrões. Mas deixa só aqui falar uma coisa. A mim levanta-se-me aqui uma questão que é, quando se fala de primeiro-ministro, mas que primeiro-ministro é que nós estaremos a falar? É que o António Costa não era primeiro. Não era primeiro-ministro? Não, era Pedro Passos Coelho. Este primeiro-ministro, a primeira leitura que as pessoas fizeram, e eu não a fiz, é o presidente do Benfica, e se não for... Pode ser Vítor Pereira? Claro, então não pode, até pode ser o Papa. Não, mas com sentido. E aí seria episcopal. Não, com sentido mesmo a sério, o que é aquilo que tu queres que diga, pode ser perfeitamente Vítor Pereira. Pode ser. Mas mas repara, se for Vítor Pereira, depois há uma parte em que se diz esta é a estratégia do Primeiro-Ministro e ele lá sabe. Portanto, porque essa é a estratégia de Vítor Pereira? Porquê? Para o futebol. Ele tem uma estratégia para o futebol que passa pelos árbitros. Não, mas tinha Vieira. Mas tem Vieira. O próprio Presidente do Conselho de Arbitragem. Ontem também alguém dizia que com Vítor Pereira a nomeação dos árbitros era tudo à vontade e à vontadinha. O Sporting não queria Vítor Pereira e o Porto também não. Isso seria mais grave ainda. Estaria a dizer que o Presidente do Conselho de Arbitragem tem uma estratégia para o futebol baseada na corrupção e na troca de favores. Isso ainda é mais grave. O Presidente do Conselho de Arbitragem. Ainda é mais grave. Deixa-me só agora... Vamos ouvir só... Mas quem escreveu o e-mail? É que podia dizer o que é que quer dizer. Com fanfarronice ou não, podia escolher. Mas estás-me a perguntar Mas se nós fomos a olhar... A questão é muito prática. Se fomos a olhar... Eu não estou... Atenção, porque... Exatamente. É que, se nós formos olhar para o consulado de Vítor Pereira, nós sabemos o que é que diziam no Sporting e no Futebol Clube do Porto sobre a liderança de Vítor Pereira da arbitragem. Sem dúvida. Portanto, não ficaria nada admirado se o primeiro-ministro desta, agora vou utilizar as palavras do Carlos Anjo, fanfarronice, pudesse ser Vítor Pereira. Mas também pode ser só, Zé Carlos, dou outro exemplo. O Luís Gonçalves disse ao árbitro Tiago Antunes este ano, todos nos lembramos disso, a tua carreira vai ser curta. E nós lembramos disso. E este ano desceu à segunda. Isso quer dizer o quê? E não foi curta? Não, mas então agora pergunto-me o quê? O Porto então tem também um esquema que manda na arbitragem. Foi curta. Porque ele disse, a tua carreira vai ser curta. E no fim da época desceu. Os dados estão aí, podem ver. Não sou eu que estou a dizer. Aí, sem querer ser juiz em causa própria, eu tinha toda a razão, porque uma pessoa que mente não pode andar cá nesta vida. E o Luís Gonçalves é que tinha a capacidade de aferir isso como diretor do futebol. Não sei. Não, o que eu estou a dizer é houve alguém que disse a tua carreira vai ser curta. Sim, e ele foi despromovido. Em função de uma coisa, depois que se confirmou que não era verdade. Não há até hoje nenhuma imagem, nenhuma foto que prove que o Brahim encostou a cabeça ao lado. Agora eu pergunto, mas Zé Manuel Freitas, erros desses tivemos muita eliminação da primeira divisão. Isso não são erros. Isso não são erros. Do Corona, a agarrar o Isso não pode chamar erros. Isso é um erro. Já tivemos Isso é algo de propósito. Foi feito de propósito. Não é um erro. Não é um erro. O que eu estou a dizer erro não é isso. O que eu estou a dizer é se o Benfica mandasse na arbitragem. Isso é algo feito de propósito. Esse é que é o problema. O Benfica mandasse esse é que é o problema. O Benfica mandasse na arbitragem, porque é que faria descer o Tiago Antunes? Não faria. O Porto é que lhe disse a carreira vai ser curta e ele desceu. Mas agora pergunto-me, eu também podia trazer para aqui papéis e dizer isto mostra que há um esquema de corrupção. Não, André, é que o Presidente já era outro, não era? Pode fazer. Posso fazer que é isso que vou fazer. E se o Ministério Público nos está a ver, que vai ver então, porque é que o Tiago Antunes foi despromovido esta época? Talvez se vá surpreender. Também posso entender que o Benfica o deixou cair para disfarçar esse escândalo. Estás muito criativo hoje, não é? Vamos ver as declarações de Pedro Guerra. Vamos rever. Pedro Guerra admitiu que pode ter trocado e-mails com o ex-árbitro de futebol, Adão Mendes, embora afirme que não se lembra dos mesmos. O diretor de conteúdos do Benfica TV fez ainda um apelo para que os árbitros não apitem jogos do Futebol Clube do Porto. São declarações, digamos, alegações de defesa de Pedro Guerra, já depois da divulgação dos e-mails. Não, querias ainda pronunciar-se sobre este assunto, daqui a pouco vamos mudar de assunto para outro, mas ainda sobre este assunto. O que é que te parece esta dos árbitros? Depois de uma vendo da perspectiva de Pedro Guerra, uma crítica tão forte, dizendo que há corrupção na arbitragem que envolve 8 árbitros portugueses, quem é que pode apitar árbitros do futebol, jogos do Futebol Clube Porto? Eu vou muito mais do que isso, mais longe do que isso, que é esta. O que é que Vieira está à espera para fazer para dizer que este senhor não interessa ao Benfica? No sítio onde está a representar o Benfica, legitimamente, que Vieira escolheu, à frente do canal de televisão do Benfica, o que é que este senhor traz de benefício ao Benfica numa situação destas suspeita e o que é que o próprio senhor ainda não percebeu que tem que sair pelo próprio pé? Repete-se mais ou menos uma coisa que aconteceu com o Rui Gomes da Silva. Porque o que aconteceu com o Luís Filipe Vieira no meio disto tudo? O Luís Filipe Vieira foi gostando ao longo do tempo de ter estes protetores do seu castelo. Rui Gomes da Silva, Pedro Guerra e por aí fora.
deu-lhe jeito. Muitas vezes deu-lhe jeito. Começou a perceber, porém, que foram excessivos em determinadas situações. E Luís Filipe Vieira, por exemplo, deixou cair Rui Gomes da Silva nas últimas eleições. Já não é vice-presidente dele. Mas tu também sabes essa história, não é? Também sei essa história. Claro, também sabes essa história. E optou se queria continuar com o Rui Gomes da Silva ou sem. E nesta altura, Luís Filipe Vieira vai ter que optar se quer continuar com o Pedro Guerra ou não. E tenho quase a certeza absoluta. Se Luís Filipe Vieira for lúcido, e acho que é um homem astuto, depois de ver isto tudo, não pode continuar a ter Pedro Guerra à frente de órgãos que ele próprio escolhe para o Benfica. Porque isto não é benéfico. Ou aqueles adeptos que estavam lá na Assembleia Geral e cá fora, que nós todos vimos não insultaram o Presidente, insultaram o cá fora são infiltrados de outros clubes. Não, mas se atingisse a imagem do Presidente... Não é isso. Se a atitude de Pedro Guerra atingisse a imagem do Presidente, esses insultos podiam ter não é isso que eu estou a dizer. Ou aqueles também são infiltrados para insultar Pedro Guerra à frente das câmaras de televisão, como toda a gente mas é uma viu. resposta emocional ao que está a acontecer. Ora bem, é uma resposta emocional e discernimento de uns adeptos por aquilo que veem e por aquilo que conseguem ver na televisão e ainda sem verem aquele meia-culpa do Pedro Guerra ontem, que não teve hipótese nenhuma, quer dizer, foi o maior erro da vida dele, foi ter-se explicado uma coisa que não tem hipótese de explicação nenhuma, e vamos ver o que aí vem. O que é que aqueles adeptos depreendem? Depreendem logo o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. Agora, porquê é que o Luís Filipe Vieira não deixa cair Pedro Guerra nesta altura? Porquê é que demora tantos dias a que isso aconteça? Porque provavelmente, se ao Benfica lhe interessa Pedro Guerra e ao Pedro Guerra lhe interessa ao Benfica, há aqui um conluio muito grande entre os dois. É o que é a corrupção também. E esse é que é o problema. Porque é muito fácil que talvez Pedro Guerra saiba coisas demais... É o dinheiro garoto. Eu apenas digo que uma pessoa no seu ato normal de gestão do clube, como Luís Filipe Vieira, e que é uma pessoa astuta, no dia a seguir este senhor não continuava à frente dos destinos da Benfica TV. Então porquê é que os administradores do Porto estão e têm não é muito o estilo mas alguma coisa se passa para que isto continue. Não deves ter visto o Jorge Jesus no ano 2013, 2014. Continuam os dois de montada. No momento, mas a minha pergunta sobre os árbitros, porque é uma das afirmações de Pedro Guerra é sobre a arbitragem. Já ouvimos o José Manuel dizer, é ridículo dizer isso. Eu não sei se é ridículo, porque estes 8 árbitros ficam marcados de tal maneira que depois podem ir apitar a Porto. Ficam marcados. Ficam marcados se levar isto a sério. Ficam marcados. Ficam, ou se esclarece até começar a época. Nós estamos a falar... Nós já admitimos aqui que houve fanfarronice. Não. Está bem, mas tem que ser provado. Há um processo que está em curso. Mas vai demorar anos, José Carlos. Então vai demorar anos, a suspeita mantém-se. E 8 árbitros não vão arbitrar os jogos, então o Porto vai ter se quê? O Porto vai ter sempre os 3 árbitros ou 4, não? Isso era o que eles queriam. Quantos árbitros é que já estiveram proibidos por clubes, vetados por clubes e voltaram a apitar? Não, mas o Futebol Clube Porto considera como verdadeira a informação que ali está. Está bem, José Carlos. Não ouvimos a dizer que Pedro Guerra foi fanfarrão. Não é isso que diz o diretor de Pedro Guerra não a desmentiu também. Claro. Disse que aquilo não existia. Pedro Guerra nem sequer disse isso. O Porto entende que estes 8 árbitros são corruptos. Lembras-te da mesma história? Pelo menos que há um esquema. Que é um esquema. Havia um esquema. Ele não disse isso. José Carlos, isso é entre... E aceitam que um desses árbitros aplicam os jogos do Porto. Eles não podem fazer nada. Mas, José Carlos, tu lembras-te que há 2 anos, lembras-te de uma outra questão que não foi o Porto que levantou, foi o Sporting. Que era o Benfica corrompe com os vouchers. Lembras-te disso, não lembras? Agora é com os árbitros. Qual foi o resultado dos vouchers? 0. Em todas as instâncias. Portanto, baixou agora o valor do... José Carlos, 0 em todas as instâncias. Em todos ficou demonstrado que o Benfica não ultrapassou a cortesia social e que não houve nenhuma corrupção. Aliás, isso está sublinhado. André, agora, eu quero ver... A instância da opinião pública perante isto é muito clara. Já lá vamos à opinião pública para aquilo que tem escrito nas paredes dos seus administradores. Já vamos à opinião pública. Já vamos à opinião pública. Agora, Zé Carlos, eu quero ver... Eu quero ver se quando chegarmos ao fim... Ninguém está enganado. Eu quero ver se quando chegarmos ao fim este processo der 0. Ninguém está enganado. Der 0 na Justiça e na Justiça Desportiva. Então eu vou querer estar aqui outra vez para perguntar, e quero ver o que é que o Francisco Marques vai dizer, se vai pagar do bolso dele ou se vai pagar do bolso do Porto a indenização que vai dar ao Benfica. É isso que eu quero ver, se ele vai pagar do bolso dele ou se vai pagar ao Porto. André, não vai pagar. Mas ficou a minha nota, vou falar agora. Quem é que está a falar agora? Então aparece um mail e não se pode falar sobre ele? Não, eu não disse gravíssimo, um mail gravíssimo entre duas pessoas que não negaram o mail. Fica a minha nota de que o Nuno Encarnação acha que quando há contestação dos adeptos as pessoas devem ser afastadas. É bom que ele não se esqueça disso, porque eu vou-lhe cobrar já daqui a 20 minutos quando estivermos a falar do que não é isso, eu estou a dizer que as pessoas não são enganadas. Vamos fazer não são enganadas com isto. Os adeptos este assunto não são enganados. vai com certeza voltar aqui à mesa de debate, porque vai ter evolução ao longo dos próximos dias. Terça-feira. Suponho. Vamos seguir em frente, vamos fazer um brevíssimo intervalo, porque a seguir vamos analisar a nova regra do regulamento disciplinar da Liga de Clubes. Tem a ver com o Bruno Carvalho, claramente saliva
e cigarros eletrónicos. Fique para ver, até já. A saliva e os cigarros eletrónicos chegaram ao regulamento da Liga de Clubes. A nova regra, aprovada hoje pelos clubes de futebol, diz que se considera revelador de indignidade agravada o ato de fumar na zona técnica, incluindo cigarros eletrónicos, e expelir fumo ou quaisquer outras substâncias, tais como saliva, na direção de dirigentes, jogadores ou quaisquer outros. Se for em Trivela, pode ser. Se for em Trivela, uma regra que foi proposta depois do que aconteceu no túnel de Alvalade, entre Bruno Carvalho e o presidente do Aroca, e que foi uma proposta do Benfica. Não falem ao mesmo tempo, porque senão ninguém me entende. São indisciplinados. O Benfica já diz que é o único clube que tem representantes que são disciplinados, respeitadores, isentos. Mas, André, esta proposta do Benfica... José Carlos, faz todo o a sentido. interpretação agora é minha, não é do... É uma provocação daquelas, não é? Mas é uma só tem uma intenção, é provocação. É uma provocação merecida, Zé Carlos, porque o que nós vimos aqui... Aliás, agora não, nós... o processo segue os seus trâmites, o processo está a dar, não está a está? seguir. Aliás, Zé Carlos, quem foi a primeira pessoa no país todo a dizer que houve uma cuspidela? Fui eu aqui e todos disseram que não. Não, é mentira, eu tinha aqui a imagem com a cuspidela. Portanto, é uma medida, Eu estava cá, digamos, eu estava cá de precaução. É uma medida de precaução. e chegámos a essa conclusão, meio do programa. Não. O Paulo Andrade chegou que não era... Tudo bem que só tivemos 2 horas a ver a cuspidela, mas chegámos à conclusão. Mas quem trouxe uma imagem a dizer que havia uma cuspidela? Eu, Foste tu. E de tua autoria, não foi? Não houve? Minha autoria. Foi. Minha autoria feita por não mim. Foi Trabalho de casa, trabalho de casa. Não foi frames da luz. Foi trabalho de casa. Como sempre. Como vocês sabem. Eu não sei se este programa é a ideia, falamos todos em cima uns dos outros e as pessoas lá em casa não nos percebem. Ou se a ideia é José Carlos fazer-me uma pergunta e vocês só de Sim, deixa-nos responder. Mas também não quero que fiques muito queixinhas, não é? Estou a ficar um bocado. Hoje estás um bocado. Hoje estás um bocadinho. Está sensível. Vamos. Aliás, Já o não é Futre angelical, testou. é sensível. Estávamos a ver o Futre testar. Exatamente. O teste ficou famoso em todo o mundo. mesmo, Quarta-feira, José Manuel. Porque é científico, não é? Agora é que é. Mas depois... Isso é que é o grande momento da noite. Ele concluiu, ele depois disse que não se podia tirar conclusão nenhuma. Não, isto é científico. Eles chegámos à conclusão que saiu qualquer coisa. Bom, mas é uma provocação, não é? É uma provocação. Agora, Era necessário. Agora vamos ver. Quer dizer, com o ambiente que se vive no futebol. Vou dar a minha era opinião necessário. como benfiquista primeiro, como jurista segundo. Como benfiquista, acho que é necessário, porque certificar... Foste ao laboratório de CSI nessa altura? Zé Carlos. Foste a Nova Iorque? Não dá. Não, para deixa-nos continuar fazer. este programa. Ele Não dá. disse-me. Eu sei que querem que eu me vá embora, mas isso não vai acontecer. Não, tu é que queres ir vai embora. Não, acontecer. André, não vai. Eu não tenho nada a ver com isso. Vamos não perder o foco. Vá. Como benfiquista, acho que é porque foi uma indignidade e o cigarro eletrónico é revelador de tanta indignidade como o cigarro comum. Ou como uma pastilha ou como uma cuspidela. Agora, se me Uma perguntar... pastilha em balão, não. Igual. Ou seja, foi para a cara de uma pessoa, neste caso do presidente do Aroca, depois de lhe ter feito uma espera, lamentável, mostra um clima de indignidade que eu acho que o futebol não devia ter. Agora, se me perguntares como jurista, era necessária? Eu acho que não, porque qualquer interpretação de acordo com as regras básicas da interpretação jurídica permite concluir que seja cigarro eletrónico, pastilha, cuspidela, pode ser englobado na mesma, no mesmo contexto. Não precisa estar reduzido a letra Não de precisa lei. estar a dizer cigarro, senão amanhã também vais ter que dizer. E o cachimbo de cereja. Quer dizer, qualquer dia tem que haver uma lista não exaustiva. Eu e o Carlos, se conhecemos bem estas normas que de repente dizem assim, entre outros, tal, cachimbo de cereja, cachimbo da paz, cigarros indianos, ou seja, nunca mais acaba. Portanto, se me perguntares como benfiquista, faz sentido. Como jurista, os benfiquistas que estão em casa, que me perdoem, acho que não faz muito sentido. André, o que é que achas desta... O que é mais curioso é que saiu a lei primeiro do que o castigo. Sim. É uma coisa que me deixa surpreendido. E depois, o jurista André Ventura falou aqui de indignidades. Eu percebo o que é que está a dizer, mas eu quero saber o que é que vai dizer o castigo. Claro, sim. Eu continuo a ter dúvidas do que é que aconteceu. Devo confessar com toda a honestidade. Vi as imagens 1500 vezes. Fizemos aqui a experiência com o Futre. Não vou contrariar a opinião do André Ventura. Mas a mim o que me deixa realmente perplexo é como é que sai uma lei em cima de uma decisão que ainda não foi tomada. Não era preferível... Eu não vou discutir. Isto é claramente uma provocação ao Sporting. Eu acho que esta lei está incompleta. E ao Presidente do Sporting. Eu acho que está incompleta esta lei. Não, é uma provocação completa ao Presidente Mas é do aprovada Sporting. por muitos clubes. Ou seja, Quatro. Já Quatro clubes, só 4 clubes. a abstenção é uma aceitação. Um é o que se sentiu lesado, que é o Aroca,
depois acho que é o Famalicão e mais um outro clube que agora não sei qual é. Acho que é o Setúbal. O Vitória de Setúbal ou Vitória de Guimarães, é um dos Não Vitórias. deve ser o Setúbal. Não, acho que é o Vitória de Guimarães. O Aníbal Rebelo sabe isso perfeitamente, foi ele que ainda há pouco me disse o nome dos clubes. Setúbal, Aroca e Famalicão. Pronto, peço desculpa ao Vitória de Guimarães. Só não percebo o Famalicão. E o Benfica, O claro. Famalicão não percebo. Agora, O Sporting tirou de lá os jogadores. Eu acho que a lei não era precisa. Eu acho que a lei não era precisa, até porque servia de aviso se entretanto já tivesse saído o castigo, dizer o senhor Presidente do Sporting foi ou não, o senhor Presidente do Aroca foi ou não. Agora vi com esta... Eu acho que está incompleta esta Mesmo lei. juridicamente, não Juridicamente está parece ser incompleta. necessário. Juridicamente está Mas o problema incompleta. é que é uma provocação. Ou seja, o que eu pergunto é se havia necessidade de fazer uma provocação destas nesta sede, porque estamos a falar da Liga, não estamos a falar de uma Assembleia Geral do Eu tenho aqui Benfica. dois grandes Um problemas. discurso, alguém diz uma coisa qualquer. Mas é para garantir que amanhã, Dois que amanhã grandes não passa o Presidente Luís Filipe Vieira no túnel e não leva uma Por isso é copidela de cigarro. que Pedro Guerra está à espera que o Pedro Proença venha resolver os problemas do futebol. Quando o André é benfiquista, porque nós quando falamos nessa pele, distorce-nos um bocado o cérebro, concordo com tudo o que ele diz. Nunca está distorcido. Concordo com tudo. Isso cada um fala por si. Cada um fala por si. O teu distorce. Não, o dele. Não, eu não falei dos sportinguistas. Não, está bem. Eu não falei dos sportinguistas, falei só no André. Estava a falar do André. Falei só no É que André. o Carlos deve estar a olhar para a experiência dele, pessoal. Falei só no André. É que vocês entendam os dois. Falei só no André. O Carlos, como está em dois programas, que é o Rua Segurias. Também. Exato. O Carlos deve sentir, quando está no Rua Segura, o cérebro está a funcionar bem. Falei, escuta, eu disse o André benfiquista. Não falei mais ninguém, foi no André benfiquista. Ou seja, é pior ainda, sou eu. Deixa o Carlos falar. Mas concordo com o André jurista. Acho que o André esteve bem, quer dizer assim. Vamos lá ver. Primeiro, o Zé Manuel deixava-se chegar o processo ao fim, o Presidente do Sporting pode ser ilibado. Claro. Já não fazia sentido esta lei. Se o Presidente do Sporting for condenado por cuspir, ou seja, aquilo que for, até por outra questão, porque esta lei já não se aplica àqueles factos. Claro. Pronto. Como não se aplica àqueles factos... E o senhor não vai deixar de E o senhor não vai deixar, se for provado que ele cometeu aquele crime, o Bruno Carvalho não vai deixar de ser Isso é muito importante. Isto não se vai aplicar a... Exato. Bruno Carvalho não vai deixar de ser punido se confirmar, até porque a lei que existia já chegava. E, portanto, não era preciso estar a fazer aqui uma lei ad nominem. Até porque estas leis, como o André explicou e bem, têm um problema. Amanhã, se houver um tipo que fume cachimbo de água, ou barbas de milho, ou de cereja, que não está lá na lei... Tem que ser posto o cachimbo de Então já é permitido, porque Daí a lei está depois... incompleta. A lei vai ao pormenor que permite a exceção. Quer dizer, eu se fosse ao Bruno Carvalho agora começava a levar um cachimbo indiano daqueles de água para coisa. Mas cachimbo indiano, se for eletrónico, já está abrangido. Não, mas não é daquele dos outros, daqueles que... Há um ponto que eu gostava. Eu já estou a palavra. Mas tem a ver com isto, Carlos. Deixa-me só dizer. Há aqui um ponto sobre... Estavam a dizer sobre... Não se aplica o que já aconteceu. Não, mas depois diz assim no ponto 4. Em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo das sanções previstas nos números anteriores são elevados para o dobro, não é? Exatamente, é se ele reincidir. Mas não há coisas mais importantes no futebol português para discutir. Aliás, numa Assembleia da Liga que dura não sei quantas horas e que se decide, os dirigentes parece que vão poder voltar a comentar. Portanto, como alguns clubes ficam. As claques ilegais ficam sem, os clubes ficam sem castigo das claques ilegais. Obrigou isso. Está bem, os sabes, houve um acordo. Os clubes ficam sem castigo das claques ilegais. E ela Essa foi chumbada. Foi chumbada? Acho que não. Foi, do Porto. Sim, mas o Porto queria que houvesse castigos aos clubes que não têm essa claques. proposta, o Porto meteu essa proposta, mas foi chumbada. Hoje. Sim, mas é o que eu te estou a dizer, ou seja, pode-se continuar a apoiar. Só mostra que há bom senso. Há bom senso, ou seja, as posições do Benfica... Dá a sensação que o Benfica ameaçou a presidência do atual Presidente da Liga e todas as suas posições que foram à Assembleia da Liga foram aprovadas. É muito grave. Escuta lá, é verdade ou não é? É muito grave. Houve alguma proposta que o Benfica queria chumbada que não... Não sei, não conheço todas as propostas. Não houve. Não houve. Mas fazia de sentido esses castigos às claques? Eu acho que sim. Não faz sentido nenhum hoje em dia. Acho que sim. Foi nesta Assembleia que foi votada a história das prendas? Foi. Já vamos falar. Aliás, as prendas, que como sabes, até foi uma medida... O Benfica não votou. Foi uma medida que visava também provocar o Benfica por causa do caso todos os vouchers e foi aprovada. Portanto, estares a dizer que o Benfica... Foi por isso que o Benfica não votou. Não votou. Passou para 150. Não, mas foi aprovado. Mas foi aprovado. Foi aprovado, mas o Benfica não votou. A questão é... Ou votou, se votou, foi contra. Sim. Eu não sei para que é que se... Já vamos falar mais especificamente dessa parte, mas a questão é que a lei portuguesa, da nossa Liga, não pode ir contra a lei da UEFA, quer dizer, e portanto... Acho não também deve. Desnecessário. Não deve, mas acho que neste caso... Não, porque se recorres para a UEFA vai-te dar razão. Claro. Ó Zé Carlos, eu não vejo tudo... Eu vou tentar ser sério nesta matéria, mas sobre isto acho que a lei está incompleta, a que eles acabaram de fazer, porque eu vejo ali na imagem
caixotes de lixo, secretárias e cadeiras e não está ali, por isso qualquer treinador pode atirar com uma secretária de hoje para amanhã, porque não está contemplada aí e consagrada naquilo que acabaram de escrever. E depois levanta outro problema, quer dizer, então, e os jogadores que cospem no relevado e depois se atiram para cima da relva, aquele hábito que há, que eu ainda não consigo perceber. O Adriano faz isso várias vezes. Que eles fazem isso várias vezes. O que é que acontece de sanção para os jogadores? Isto é uma tolice. Temos que fazer muito bom, mas vamos continuar com este assunto, porque há outras decisões Isto hoje é daquelas tontarias que se fazem. Parece um caso, olha, isso faz-me lembrar o caso dos vouchers. É tão disparatado que faz-me lembrar os Dos vouchers. vouchers vamos falar já a seguir. Fique connosco, voltamos já a seguir a um breve intervalo. Isto é uma indignidade, é uma palhaçada, é inacreditável. E então quem é que veio, em termos de votação, coadjuvar esta proposta do Benfica? Esta aberração que hoje aqui teve lugar terá consequências jurídicas nos locais próprios, porque há momentos em que não é possível continuar a assobiar para o lado. O Sporting Clube Portugal e o seu presidente não deixarão de intervir para se defenderem desta indignidade. Retomamos este PRista saliva e os cigarros eletrónicos chegaram ao regulamento da Liga de Clubes. A nova regra foi aprovada hoje pelos clubes de futebol, diz que se considera, e agora passo a citar a lei, não é? Revelador de indignidade agravada o ato de fumar na zona técnica, incluindo cigarros eletrónicos, e expelir fumo ou quaisquer outras substâncias, tais como saliva, na direção de dirigentes, jogadores ou quaisquer outros agentes desportivos. Esta regra foi proposta depois que aconteceu no túnel Almalade, foi proposta pelo Benfica e aprovada hoje na Liga dos Clubes. E o Sporting ficou indignado com esta regra aprovada na Liga. Bruno Mascarenhas, representante dos Leões na Liga, diz que esta decisão dos clubes é uma perseguição a Bruno de Carvalho. Isto é uma indignidade, é uma palhaçada, é inacreditável. E então quem é que veio, em termos de votação, coadjuvar esta proposta do Benfica? Nada mais, nada menos do que o Aroca, o Vitória de Setúbal, com o Sr. Paulo Grange, que está aqui, e um jogador, porque saiu o presidente do Famalicão e veio um ex-jogador do Benfica, um senhor João Tomás. Portanto, isto evidentemente é uma indignidade. Nós, os únicos clubes que votaram contra foi o Sporting e o Porto, e todos os outros assobiaram para o lado, abstendo-se. Portanto, ou seja, as pessoas sentiram não querendo meter-se nisto, abstiveram-se. Portanto, o que é mal, e, portanto, tomaram uma posição e, portanto, por 7 votos, este artigo passa a fazer parte dos regulamentos de disciplina da Liga de Clubes, o que é uma vergonha. Portanto, fiquem a saber, a Liga de Clubes, a Federação Portuguesa de Futebol e toda a gente, que esta aberração que hoje aqui teve lugar terá consequências jurídicas nos locais próprios, porque há momentos em que não é possível continuar a assobiar para o lado. O Sporting Clube Portugal e o seu presidente não deixarão de intervir para se defenderem desta indignidade. É uma indignidade, Zé Manuel? É. Também há um exagero neste... Há um completo exagero. Eu já disse aqui no outro dia que eu acho que esta Liga tem os dias contados. Esta direção ou a forma como... Não, esta forma como o futebol português... Porque eu acho muito engraçado. Para já há aqui esta questão da corrupção, que se pode juntar também o caso dos vouchers. Como é que os três principais clubes em Portugal depois vêm defender que é preciso preservar a indústria do futebol, e se um acusa que é corrupção com os vouchers, depois veio o outro e diz que há corrupção na arbitragem. Como é que é possível esta coexistência? Como é que são parceiros? Como é que é possível? Eu não acredito que seja possível. E perante este cenário, acho que o Dr. Pedro Provença não tem mão para controlar isto, porque não é uma figura do futebol puro, era da arbitragem, eu acho que ele estava bem, era na arbitragem, também já o defendi, mas não é do futebol puro, não é um dirigente com passagem por um clube que pudesse perceber as sensibilidades das pessoas do futebol. E depois, quando se aprovam uma lei como esta, numa altura quente do futebol português, em que há outras questões para discutir, em que há uma necessidade de uma identificação da maior parte dos problemas, em que é preciso olhar para a frente, vota-se realmente uma lei que é um perfeito disparate, que ainda por cima está mal escrita, o português é completamente imperceptível, porque são proibidos os cigarros eletrónicos, quem fuma um cigarro eletrónico tem que explicar qualquer coisa, não é? Portanto, isto é um disparate completo e, portanto, acho que
aqui do meu cantinho hoje emprestado por vocês, eu acho que isto é uma clara provocação ao Presidente do Mas, José Castro, também é importante vermos isto. O que é que, quando houver o próximo pequeno almoço com jornalistas de Bruno Carvalho, o que é que ele irá dizer desta lei? Porque deve ser interessante ouvir o que é que ele vai dizer, porque afinal... Depende se é em off ou em on também. Se for em off, exato, já lá vamos. Mas se ele dizia, de facto, que ele é com o Pedro Proença, foi escolha dele. O Vítor não está na UE. Há mais nesta lei. Por exemplo, há aqui uma coisa que é o ponto 2 da oferta de vantagem devida, é o artigo 62A, e diz: o clube é responsável pelos atos cometidos por qualquer dos seus dirigentes, representantes, funcionários e demais agentes desportivos assim vinculados, bem como pelos atos cometidos pelos seus representantes de facto, quando comprovadamente praticados a seu mando e no seu interesse. Ora, aqui temos um problema na redação a própria redação levanta um certo problema. Por exemplo, se os factos de que Pedro Guerra está a ser acusado publicamente, digamos assim, se fosse ele fossem depois disto, o Benfica poderia ser sancionado caso se provasse que havia um fundo de verdade naquele esquema, digamos assim. Se verificasse ofertas concretas, que isso é atenção, não basta dizer o Benfica tem que haver ofertas específicas que sejam entregues a árbitros. E que em troca, porque é preciso notar 3 coisas. 1, ofertas específicas, solicitação de favorecimento e 3, objetivamente de favorecimento. Senão será tentativa, que é uma coisa diferente. O problema aí é sempre o mesmo. Das duas uma, ou é alguém associado vinculadamente ao clube, e portanto é mais fácil de demonstrar, não é? Portanto, é dirigente do clube, fez isto, mesmo que não seja claro a intenção ou a mantequeio, o ser dirigente faz a ligação ao processo, ao clube, e à oferta. O problema é que os clubes, e é o mesmo que as tais malas de que nós falamos e que o Paulo Futre tanto tem aqui falado na nossa estação, que é os clubes, ao fazerem isto, quando o fizerem e os que fizerem, das duas uma, ou vão continuar a manter as práticas que têm, e o Benfica aqui vai ter que agora cumprir esta regra, porque os acórdãos, todos os órgãos da Liga disseram que o que o Benfica fazia estava plenamente dentro da lei, agora tem de cumprir mais esta regra, portanto a oferta acima desse valor será considerada oferta indevida, e não pode ser. O problema disso é quem o faz. E se for uma terceira pessoa? Tem que se provar já outra coisa, que o faz a mando e sob ligação do clube. Zé Carlos, se tu pensares, é o mesmo que as malas. Nenhum clube, e por isso é que eu não tenho insurgido contra, nenhum clube vai mandar o dirigente, ou o seu jogador, ou o diretor desportivo levar uma mala. É alguém que não tem nada a ver com o clube. E que diz, olha, eu, como gosto muito do clube X, quero que vocês ganhem. Será isso errado ou não? Será isso ilegal ou não? Tem o mesmo problema que esta norma. Como é que se prova a ligação dessa pessoa ao clube se ele não tiver ligação nenhuma? Portanto, esta lei tem muitas desvantagens. Tem uma vantagem, é que diz aí, mesmo que não tenha ligação nenhuma, se for a mando e se for em representação, ou seja, materialmente e não formalmente, o clube pode pagar por isso. Tem esta vantagem. E foi isso que os clubes aqui quiseram dizer. Mas isso já a lei geral diz isso. Não, mas aqui especificamente, porque tu tiveste várias decisões agora, ultimamente, a questão que não cobriram isso. Sim, mas vamos supor que há um adepto do Benfica, do Porto, do Sporting, agora não quero pessoalizar, mas um adepto dos três grandes, tem muito dinheiro e corrompe um árbitro. Claro. O clube é responsável, com este texto é responsável. Não, se for a mando e sob influência Não, basta dizer e no seu interesse, ou seja, atos cometidos por seus representantes de facto, quando comprovadamente praticados a seu mando, e no seu interesse. Ao dizer-se representante de facto, tu tens que ser de facto, comprovadamente. Tens que estar de facto em representação. É que tens aí o problema do I. Porque, José Carlos, se eu te levar... Basta ser dirigente, basta ser representante, basta ser funcionário. E o André tem razão. Imagina que eu dou uma mala e digo, olha, isto é para o Carlos Anjos ser bem tratado no programa. Não, isso é mando de... Bom, é bem tratado no programa. Eu posso dizer, o Carlos pode nem saber nada disto. Claro. O Carlos pode saber nada disto. E eu não sou representante de facto. Se o Carlos me disser, olha, vê lá se estás uma mala, José Carlos, para ele tratar bem no programa. E aí eu levo-te a tal mala. Só aí é que eu sou representante de facto. É que ele faz aí um I e devia ser, para ser a leitura... Está aqui uma mala a fazer em baixo. Devia ser ou. Aqui uma malita. A leitura devia ser ou amando. E ele faz I. Ou seja, há aí uma diferença. Tem que haver sempre uma ligação ao clube. Não pode ser. Agora, eu acho que isso era desnecessário porque a lei geral, a lei do desporto, já prevê isso. Ou seja, desde que alguém atue amando de alguém ou em representação de alguém mesmo, que não haja uma ligação... A questão do valor baixou para 150 euros, portanto, essa é que é a questão. O que é que se pode oferecer naquilo que eu acho a própria que lei designa de costumes desportivos? Há uns que é camisolas. Ofertas confortes, tem que ser de merchandising do clube ou produtos tradicionais da região. Peluche. Doces, por exemplo, o Chaves é chouriço, não é? O Chaves é chouriço, em Aveiro será doces. Se for o Gil Vicente é Carlos Barcelos. E se for no Oriental é do Santos Terresmos. Eu como o Carlos Anjos não ofereci rigorosamente nada. Senão já não dá. Isso é tolerância zero, nesse aspecto. Vocês não, o vosso problema, sobretudo vocês os dois, é que os vossos clubes não sabem receber, que é uma coisa diferente. E o Benfica recebe bem,
toda a gente que lá vai. E o que é que dar? Uma camisola? Uma camisola. Tem a ver com um voucher para tomar uma André, refeição. não concordo com então isso. não há clubes que Vocês até nas comissões dão mais aos empresários do que nos outros, por isso até dão mais. Estás a falar do filho do teu presidente? Não, estou a falar do filho do teu presidente. O Guedes, mas queres falar 30 milhões chegaram a vocês. Se queres falar de comissões, não são comissões, mas não foi esse o tema que o Zé Carlos me introduziu. Oferecem muito Quando tu quiseres falar de mais, comissões, tratam muito melhor as eu tenho aqui os dados das comissões todas. Nós vamos lá e vamos ver quanto é que vocês pagaram por vários dias. Não é isso que nós estamos aqui a fazer. O que estou a dizer é, para mantermos o alinhamento. Tu sabes, ainda não és tu que fazes o alinhamento deste programa, que eu saiba. Não, mas eu entro no alinhamento. Eu entro no alinhamento, a meio do alinhamento estou cá. Zé Carlos perguntou sobre isto. Eu acho que vocês recebem muito bem, dão muita coisa. Vocês estão muito nervosos, eu sei que não ganham nada. Não, vocês dão muita coisa. Mas tem que ter mais calma. Aliás, não sei, já que queres falar tanto de comissões, devias estar preocupado, era que no prospecto de obrigações públicas do teu clube dizia-se que não ia haver multa, ou que a multa era até 1 milhão de euros, e que eu saiba agora, já lá vamos. dizer que era até 2 milhões. Já lá vamos. Só queria dizer isto, Zé Carlos. O valor de 150 euros parece-me, se me perguntares, razoável para oferecer peluches, camisolas, etc. Por amor de Deus. Algum árbitro se corrompe por 100 euros? Um peluche que é uma águia de para oferecer uma camisola oficial do Benfica. É que as camisolas do Benfica valem mais que as do Porto. Eu sei que as vossas são um bocado desvalorizadas, mas isso é o André, não concordo contigo e vou-te ali. Eu já investiguei, como tu sabes, já trabalhei muito tempo na corrupção e já vi pessoas deixarem-se corromper, cidadãos normais deste país, por menos disso. Mas, Carlos, achas que se deres um almoço a um árbitro, ele vai se corromper? Já vi pessoas da nossa sociedade e pessoas com excelentes cargos deixarem-se corromper por uma caneta sem ser de grande marca. E, portanto, o que eu te quero dizer é assim, nestas coisas... Estava a olhar para a tele e mudei logo. Calma, que a questão que eu te digo é assim, nestas coisas eu acho que era tolerância zero. Então como é que vais fazer com o Sporting? A fisioterapia, os peluches, os leões? Como é que vais fazer? O que eu estou a dizer é assim... Não, que eu saiba, deixa-me dizer isto, que eu saiba, espero não estar enganado, se estiver enganado, já estou com o José Manuel Freitas, se estiver enganado, pedir desculpa. Para a informação que tinha, do ano passado, e já a dei, aliás, não me lembro se foi aqui, mas penso que sim, que o Sporting oferece serviços de fisioterapia, portanto, normais, e um peluche também aos árbitros. Isso é ilegal, por amor de Deus. E a camisola eu André, o que eu te vou dizer é assim, em minha opinião era zero. Eu cortava também o mal para não pode oferecer nada. Olha, quem vai estar a reduzir 30 euros. André, mas quando eu te digo que é zero, é zero. Para o Porto, é zero para o Benfica, é zero. É para todos. Quem me dera a mim que sempre que os árbitros fossem aspirar um jogo do Benfica, o Benfica oferecesse um dos meus novos livros, A Culpa é do Benfica. Quem me dera a mim que o Benfica fizesse isso? Passa a publicidade. Também não os vendes a ninguém. Não os vendes a ninguém. Já podiam ser oferecidos. Aliás, não os vendes a ninguém que tens que nos dar. Mas nestas coisas é assim. A tolerância é zero. Isso foi grave. Vais responder no sítio próprio. Vais responder. Devia responder. No sítio próprio. O meu editor devia entrar agora aqui. Não nos vamos desfocar. Há outra regra que aqui me parece importante. É o artigo 83. Eu faço o prefácio. Carlos, deixa-me lançar isto. É um provocador. Mau. E é outra coisa que tem a ver com o vídeo-árbitro. E esta é uma novidade que me parece ser um bocado a olhar para o Benfica e para a Benfica TV. Diz assim: o clube que, de forma intencional, por ação ou omissão, contribua determinantemente para impedir a correta implementação, funcionamento ou utilização do vídeo-árbitro num jogo da Liga NOS é punido com a sanção de multa do montante. O que tu queres dizer é que parece-te direcionado... Para quem é essa? Estão-se a lembrar da Luz. Estão-se a lembrar da Luz. Eu estou-me a lembrar... Estás-te a lembrar de quem? Estão-se a lembrar da Luz. Eu estou-me a lembrar do António Naquelas Garrido, transmissões da Benfica TV. Mas olha, Carlos, é que o problema diz o clube. O clube só há um que tem as suas três próprias E havia alguém da Benfica TV que dizia muito bem como é que se faziam as coisas. Eu vou tentar explicar. Olha para o Zé Carlos Costa. Ele está a vir manipula. Eu sei muito bem como é que se faz isto tudo. Olha para o Zé Carlos Castro. Ele está dos mails ou apaga. Olha, o Zé Carlos está a olhar para ti, que eu saiba, não. Foi para mim e eu estou a tentar responder, mas vocês hoje querem me tirar a palavra. Não, o Carlos não está a olhar para ti. Não compreendo. Eu estou a olhar para ti, não estou a olhar para ele. Não te enerves. Não, deixa-me responder a sério. Zé Carlos, o que é que eu acho? Eu acho que isso é direcionado para a Sport TV e não para a Benfica TV, porque eu o que vi... Mas a Sport TV não é um clube. Aqui diz o clube que, vírgula, de forma... Estou-te a dizer, para mim, isto tem na mente as transmissões que a Sport TV fez. Depois, há outra questão que é, atualmente, há um clube, pode vir a haver outros, o Porto Canal pode vir a fazê-lo, o Sporting, embora não seja previsível, que venha a assumir a transmissão de jogos da Liga NOS, porque não é das modalidades, da Liga NOS. Portanto, neste momento, é o Benfica que o tem. E, em princípio, tanto quanto sei, vai-se manter no próximo ano. Em princípio. Isso vai ser um fartado. Tanto quanto sei. Agora, eu acho que isso tem na mente a possibilidade que existe real, e, portanto, eu não vejo isso contra o Benfica, é que, de facto, é real que um clube
como outra qualquer instituição que tenha as transmissões dos seus jogos, pode cair na tentação. Isentas. Pode cair na tentação de prejudicar a transmissão de imagens. Isto, seja o Benfica, a Benfica TV, o Porto Canal ou o Sporting TV, é gravíssimo e não pode acontecer. Portanto, muito bem aqui todos, porque acautelar um problema que pode vir a surgir, independentemente seja para quem for. Agora, se tu me disseres, a Benfica TV tem feito isto ao Zé Carlos, eu não consigo, honestamente, lembrar-me de um jogo da Benfica TV em que nos tenham faltado imagens. E consigo Nada. Nem os ângulos certos. Nem os ângulos certos das imagens. Estás a dizer isso com ar sério? Ainda estou a falar. Mas diz com ar sério. Não esboça esse sorriso. Eu sei que vocês têm hábitos do calor da noite em que as coisas não eram assim, mas eu tenho o direito de falar livremente. Os teus ângulos é que não apareciam. Não falem ao mesmo tempo. Ouviste o Zé Carlos? Não falas ao mesmo tempo. Zé Carlos, como eu te estava a dizer, eu não me lembro de um jogo em que a Benfica TV tenha feito a manipulação de imagens ou transmissões, e lembro-me de muitos em que a Sport TV, em que, aliás, membros da Sport TV, eu denunciei-o aqui, estavam na Comissão de Honra de Bruno Carvalho, também me pergunto se isso não está na lei, porque é que não está na lei, e nunca me lembro do Benfica ter feito. E lembro da Sport TV, tantas vezes, nós aqui estávamos a dizer, onde é que estão as imagens, onde é que está a linha, onde é que está tal. Até tu dizias, campos que não permitem a linha, nem te lembras. Cá está intratável. Deixa-me só te eu acho que isto... Tu nem te lembras. Processo disciplinar também aqui dentro. Nem te lembras do futuro ex-diretor da Benfica TV dizer que também sabia manipular aquilo tudo. Ex-diretor da Benfica TV. Não sei de quem é que estás Pedro Guerra. Mas o Pedro Guerra não é diretor da Benfica TV. Como sabes, chama-se ex-diretor de conteúdos. De conteúdos, queres que eu diga os conteúdos? Dos conteúdos. Claro, se ele não é diretor. O futuro ex-diretor de conteúdos. Era não necessário reduzir isto a letra de lei. Eu acho que isso, virando-se para um clube, por muito que custe o André Ventura, só pode ser para o Benfica. Sim, porque neste momento é quem tem... Uma chamada de atenção. Claro. Mas, Zé Manuel Freitas, mas é para cautelar o futuro, não é por nada que tenha... E para rever o passado. Mas dizer ao Benfica para na próxima época... Tem mais cuidado. Vocês lembram-se de algum jogo em que a Benfica TV não transmitiu bem as imagens? Ai, meu Deus. Aquela da mão do Nelson Semedo de entrar. E o Benfica Porto? Ao fim do dia já estava... E do Pizzi também, que Eles não têm pouca memória na luz. A questão é que de vez em quando falha. O Benfica até tem mais câmaras lá dentro do que tem a Sport TV. Mas a questão é que o clube passa a ser responsável. Deixem-me falar. O clube passa a ser responsável pelos atos, está aqui no ponto 9, pelos atos e omissões do técnico de apoio ao sistema de vídeo-árbitro. Faz-me sentido. Que designa nos termos do regulamento. Porque é ele que designa. Então, mas o técnico, vocês participam em programas de televisão, mas não os produzem, não é? Claro. E quem faz televisão sabe que é impossível não ser 100% perfeito, seja por razões técnicas, há imensa coisa que pode correr mal em televisão. Mas aí é só para cá. Responsabilizar o clube parece de uma forma muito simplista. Lembra-te que o vídeo-árbitro é essencialmente para aqueles 4 casos que nós vimos. Por alguém que não percebe nada de televisão. Não, mas não é isso. Lembra-te que o vídeo-árbitro é para os 4 casos que estão elencados, ou seja, os mais graves. Se houver falhas, aí é grave. Imagina, estamos lá de um fora de jogo e as imagens não permitem ver que deu gol, porque senão não pode ser feito com vídeo-árbitro. E as imagens não permitem aferir isso por uma negligência grave de um funcionário, faz-me sentido que o clube seja responsável. Digo-te honestamente. Segundo julgo saber, a Federação Portuguesa de Futebol vai fazer um investimento grande e vai ajudar a dotar os clubes... No caso da Benfica TV, como há uma emissão própria, poderia haver a tentação disso acontecer. Embora eu acho que isso não é para o Benfica especificamente. Isto é para acautelar qualquer clube, seja o Porto ou o Sporting, consiga garantir que estas regras... Não, mas eu digo, se me perguntares se concordo com essa regra, concordo totalmente. Eu acho que estes casos graves, penalti, fora de jogo, etc., tem que haver imagens claras para que eu não esteja aqui daqui a um ano. Espero estar ainda, mas já me estou a fazer de convidado, para que eu não esteja aqui daqui a um ano. Não digas vais perder as eleições. Mesmo que ganhe, estarei aqui. Isso é certinho. Para eu não estar aqui daqui a um ano. Com o Nuno a trazer tabelas de penaltis, com o Carlos a dizer faltou este fora de jogo, etc. Quando eu é que tenho aqui os dados todos certos? Vocês sabem que é verdade, não vale a pena estarmos nisto. Bom, vamos seguir em frente. Não, mas há aqueles que se chamaram lá nos cartazes, só para saber. Vamos seguir em frente alguns estão capazes de ser verdade, não é? Programa. Carlos Anjos está muito indisciplinado hoje. Está muito. E é polícia. Vamos seguir em frente. Esta semana ficou marcada também pela gravação da conversa entre Bruno Carvalho e vários jornalistas, que foi divulgada aqui no último PNRIST, estava nas redes sociais. É um tema que marca esta semana. Hoje vamos revelar mais algum conteúdo dessa conversa, que teve quase 3 horas. Na gravação, Bruno Carvalho defende que não lhe tem sido dado o devido crédito nos 4 anos como presidente do Sporting. O líder leonino faz mesmo comparações entre ele e o seu rival Luís Filipe Vieira. Bruno de Carvalho revela que não lhe dão o devido crédito como presidente do Sporting e dá o exemplo. Agora, o que se passou ali dentro tem absolutamente interesse nenhum e está dentro da normalidade do dia-a-dia de uma equipa que tem que ter padrões de exigência. É lixado ao fim de 4 anos. Foi Capas, assim, não sei se é do que Costa, era da bola, mas era um desses dois. E vê-se assim,
Luís Filipe Vieira, Paia de Almear e arrasa jogador. Só faltou dizer assim, grande homem, para não dizer a prova. Presidente do Sporting vai em Chaves. Na conversa que teve com vários jornalistas e que foi tornada pública nas redes sociais, Bruno de Carvalho dá mais um argumento para a forma como acredita que é visto e até usou o atual aliado do Sporting, o Futebol Clube do Porto. É engraçado, não tem nada a ver, mas é engraçado que já li N vezes que eu sou o homem do tetra do Benfica. Mas também às vezes podiam escrever que Eu era o homem do apagão do Porto. Caralho, escreveram lá num caralho. Porquê é que só sou o homem do tetra do Benfica, caralho? Lá está, aquela parte, está a ver, o labrego. Sou um labrego. Não sou o homem do apagão do Porto. Sou o gajo do tetra do Benfica. E continua a apontar o dedo por causa das notícias que saíram. Por exemplo, sobre o beijo, que acabou por se tornar famoso. Não é pelas capas do beijo divide que eu vou dar os beijos todos, da próxima vez é de língua, que é para a Copa da ficar melhor. Mesmo ali, daqueles mais molhados possível e coisa. E é para não fazer mais é bom, porque sempre tem aquela coisa dos eróticos ao final do dia. Temos o quê? Agora, toda a gente está sempre muito fragilizada. Eu não estou. E deste romance sai o casamento, marcado para dia 1 de julho, cerimónia que antecipou a gala do Sporting, evento que marca o aniversário do clube, e também Bruno de Carvalho se sentiu atacado. Agora a gala, sinceramente, ainda é quando eu quero, ponto final. Chega a mim, é tudo qualquer coisa. O convite que eu mandei, a data da puta da gala, foi logo notícia no Correio da Manhã, pede dinheiro. Reações do presidente leonino numa final de época em que o Sporting terminou o campeonato na terceira posição, e nesta conversa Bruno de Carvalho acabou por admitir que, se na próxima temporada os resultados forem estes, poderá convocar eleições. Sr. Manuel Freitas, foi tramado o presidente do Sporting? Foi. Porquê? Foi. Este é o motivo porque eu acedia ao teu convite e a participar neste programa, que depois se alargou porque vocês fazem o favor de me também maturar, porque eu não concordo absolutamente nada com aquilo que lá se passou. Primeiro, porque se calhar porque eu sou diferente, e sou diferente, não, eu cumpro algumas das regras que me regem nesta profissão. E jamais aceitaria participar numa conversa em off que depois, mais tarde, se transformasse neste salsifré que aconteceu. Eu, se me viessem convidar para um pequeno almoço com o presidente de que clube for, ou com o dirigente de que clube for, com a imposição de que é uma conversa em off e daqui não sai nada, eu volto para casa e Não, vou mas o daqui nem sai nada é um pressuposto que eu nunca ouvi. Não, mas foi isso que foi proposto aos jornalistas. Não sei, o que é proposto... Não sabes, mas saiu. Mas eu não E isso sei. é o que nos cria esta barreira. Não cria esta barreira, porque o off the record, de facto, não é fazer silêncio sobre o conteúdo do que se diz. Quando alguém diz off the record, quer dizer... Não é. O que quer dizer é que não quer ser citado. Eu posso querer dar uma informação qualquer. Mas não foi isso que foi a um acordado jornalista e não querer ser citado. Isso chama-se off the record. Silêncio não é aceitável no jornalismo. Eu sei o que é uma o off coisa the ou record. outra. Zé Carlos, eu sei o que é o off the record, como calculas, eu ando aqui há 40 anos, parece que é desde ontem, mas não, ando aqui há 40 anos. Eu sei o que é off the record, eu sei o que é fonte, eu sei o que é que posso escrever e o que não posso. Aliás, eu com as minhas fontes não há off nem on the record. Há conversas. Porque eu também só tenho fontes que são perfeitamente e fundamentalmente fidedignas. Agora, o que eu te quero dizer, e é isso que me afasta do teu posicionamento, é o seguinte. Eu, se sou confrontado com um convite para um pequeno almoço, em que me dizem, você vem tomar o pequeno almoço connosco e não publica nada do que é que vai acontecer, muito obrigado, mas eu não quero participar nesse pequeno almoço, vou almoçar, tomar o pequeno almoço onde eu quiser, porque como eu sou jornalista, eu não posso aceitar uma situação deste tipo. Mas agora, isso nós concordamos. Mas repare, mas é que a questão para mim é muito mais grave e acho que os jornalistas deram um grande tiro nos pés, ponto 1, quando aceitaram ir ao pequeno almoço e disseram aos senhores do Sporting que não publicitavam nada. Mas depois publicitaram aquilo que o Sporting tinha interesse em publicitar, mas não publicitaram tudo. Tiveram mal duplamente, na minha opinião. E, portanto, eu posso até ficar isolado nesta matéria.
Eu, se me comprometo com alguém, é off the record, é off the record. Mas off the record não é isso que tu dizes. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Não é isso. Não, é isso que eu estou a dizer. É a minha leitura. Não é isso. É não ser citado. Apenas. Silêncio é outra coisa, mas eu não ouvi que os jornalistas ficaram há aqui sujeitos a qualquer silêncio. O ponto 10 do Código Deontológico dos Jornalistas, que é de 1993, e que tu deves conhecer melhor do que eu, porque tu és professor de jornalismo, o jornalista deve recusar funções, tarefas e benefícios suscetíveis de comprometer o seu estatuto de independência e a sua integridade profissional. Eu sou jornalista, jamais aceito que me convidem, seja lá para um pequeno almoço, para um jantar, para uma ceia, em que, tanto assim, que eu muitas vezes já me cruzei com pessoas ao longo da minha vida que me dizem: eu tenho uma coisa para lhe dizer, mas você não pode escrever, não me diga. Não, mas é que não foi isso que aconteceu, eu insisto. Não, mas é que eu informo... É diferente do que tu estás a dizer. Se eu não posso publicar, eu não quero ouvir. Se eu tenho uma regra de silêncio em qualquer encontro, que seja com alguém, eu não vou... Zé Carlos Castro, eu já falei com mais... Se for em off the record, é outra coisa. Eu não poder citar o Presidente do Sporting, mas revelar o conteúdo do que ele disse. Não, mas aquilo que os jornalistas se comprometeram é que não iam revelar nada do que ia acontecer no pequeno almoço. E tanto assim que eu, não concordando com muitíssimas das posições do Presidente do Sporting, sou obrigado a dar-lhe o benefício da dúvida, porque ele julgou que não estava a falar, que estava a falar com um grupo, no fundo, de pessoas que conhece e que se aproveitaram, e ele exteriorizou aquilo que bem quis. A minha posição em relação a isto é completamente concordar. Pronto, eu não concordo. Não posso concordar. Esta questão é fulcral. Eu nunca ouvi dizer que foi imposta uma regra de silêncio. Ouvi dizer do off the record. Foi. São informações diferentes. De qualquer modo, foi tramado o Presidente do Sporting ou ele, como se costuma dizer numa linguagem de café, deu-se à morte? Não, repara, José Carlos, primeiro, nota-se que isto acontece, mas quando, ou seja, há uma indignação, não é só do José Manuel Freitas, também já ouvi de outros, em relação a este pequeno almoço, mas não há a mesma indignação quanto à divulgação de e-mails e de conversas. Muito bem, então são critérios, eu continuo a achar que conversas privadas são muito diferentes, apesar de tudo, de pequenos almoços. A divulgação de e-mails também já disse aqui, desculpa lá interrompê-lo, já disse aqui que houve pirataria informática, não tem nada a ver com isso. Mas não fala, e gravações das Assembleias do Sporting, esqueceste essa parte. Não, mas essa gravações das Assembleias do Sporting. É que essa eu trouxe e assumi, e tu, como não sendo jurista, sabes de leis, sabes que no fim da norma diz assim, quando houver interesse legítimo que o justifique, porquê? Porque eu, a meio da semana, recebo um comunicado, recebo um comunicado de uma claque a dizer assim: nós nunca importunámos nenhuma Assembleia Geral. Ah, não? Então, vejam lá esta. Olha, Zé Carlos, eu ia te dizer isto. Eu acho que o Presidente do Sporting, das duas uma, e digo-te isto honestamente, eu não sei, e fazendo aqui a ponto outro assunto, mas tocando no mesmo, eu não sei se isto foi passado cá para fora por alguém que não jornalista, que tinha interesse em passar esta conversa, não sei se, honestamente, se não. Temos ouvido todas as versões, o Zé Manfredo já ouvi aqui falar. Havia mais gente nesse local. Não havia 3 pessoas do Sporting. O Presidente do Sporting, o Diretor de Comunicação e o assessor do futebol profissional. E mais de 16 jornalistas, portanto era só, não havia ninguém. Alguém serviu o pequeno almoço, não é? Exato, sim. Ou alguém colocou lá um gravador antes, ou seja, mas isso não pode acontecer. Foram dentro dos corações. Tudo pode acontecer. Agora, não sei. Alguma das pessoas interessou-se. Zé Carlos, e se nós pensarmos um pouco, não é assim tão estranho. Ainda hoje, ontem, uma pessoa que nos é muito querida aqui nesta casa e que particularmente é bastante meu amigo, meu e penso que todos aqui presentes, o Otávio Machado, deu um recado muito claro para alguém dentro do Sporting, anda a passar informações cá para fora, chamou-lhe cobarde e que há muito, e nojento, e que há muito tempo anda a passar informações e a prestar um mau serviço ao futebol. Pode ser um jornalista, mas sobretudo neste caso eu acho que é alguém da estrutura do Sporting. Quem? E se faz isso, na minha opinião, eu acho que o Otávio Machado, e eu quando tenho opiniões digo, é para Nuno Saraiva que ele se está a referir. Se ele está a referir a Nuno Saraiva, pergunto-me, e se fosse Nuno Saraiva a passar cá para fora? Enfim, não sei. A mim não faz sentido que seja. Com certeza, Zé Carlos, porque não sabemos as motivações internas dos jogos de poder internos. Agora, há uma coisa... Onde é que foi lançada a gravação? Só dizer isto. Foi em redes sociais, não sei. Eu aqui ouvi as redes sociais. Foi no blog Afeto ao Benfica, é isso? Não foi no blog. No início não foi. Foi depois replicado por esse blog. Agora, Zé Carlos, tu repara, quando chamas o jornalista, eu não sou jornalista, portanto não vou entrar nessa discussão, se é correto ou não é correto. Agora, o que eu sei é, se estás a falar com jornalistas, não é uma conversa, entre aspas, privada que tu estás a ter. Tu estás a ter uma conversa... Aliás, tanto que saíram notícias e houve um editorial do Correio da Manhã com que eu concordo, em absoluto, quando diz o CM errou, e de facto errou no sentido em que passou a notícia
que o Bruno Carvalho queria que se passasse. Isso é propaganda. Isso é o que faz as máquinas de propaganda. Mas aí é que está a minha diferença entre as outras pessoas. É que eu não sou recadeiro nem pede microfone. Zé Manuel Fernandes, eu estou a dizer que é. Pois, estou a dizer okay. Por isso é que eu me tenho distanciado de quem fez isso. É que eu estou a dizer. E distancio-me, claramente. Isto era o que o Sporting queria que acontecesse. E por isso, de facto... Desculpe só dizer uma coisa. O que o editorial do Correio da Manhã, e muito bem, explicita, é que deviam ter passado a informação toda, claro, não só aquela que é isso que eu ia dizer. Quando assim é, então estamos a fazer um mau serviço, estamos a fazer parte da propaganda. Graças a Deus, Zé Carlos, eu já o disse aqui, e hei de continuar a dizê-lo mesmo que um dia saia daqui, houve uma única televisão que nesse dia teve coragem de passar isso, que foi a nossa. E, portanto, isto é que é serviço público. Agora, se me disseres, o que foi ali dito não deveria ser passado, Zé Carlos, eu tenho aqui uma parte, só para tu veres a importância que isto tem do homem que é o presidente do Sporting, que se está a referir a Vicente Moura, e que há um momento em que diz que se ele fez o que fez, deve-lhe porque ele tomou uma determinada intervenção. Senão não fazia nada. Já estava num jazigo. Sobre Vicente Moura. Eu espero não estar a dizer nada que não seja verdadeiro. Fizeram-me chegar esta trans, que eu espero que seja autêntica. Se Vicente Moura fez isto, foi por causa de mim, porque se ele não fizesse, estava num jazigo. Todos sabemos o papel que Vicente Moura teve, nomeadamente nas modalidades e nos Jogos Olímpicos. Isso lá, então, Carlos, por isso é que se isto não tiver... Foi campeão. Não vi. Se isto não tiver, amanhã pedirei desculpa. Há uma referência a ele. Zé Carlos, se isto for verdade, ele estaria num jazigo. Se isto for verdade, se não for eu pedir desculpa, sem problema nenhum. Se isto for verdade, então isto não é de pôr cá para fora, não mostra o caráter, a falta de ética, a falta de todos os valores que este homem tem. É evidente que depois de estar divulgado nas redes sociais, a relevância do conteúdo é mesmo relevante, porque até, nem que fosse só pelo tom com que fala com os jornalistas... Mas até chegar lá, até chegar lá, eu não sei exatamente como é que ele ali chegou, não é? Eu estou um bocado próximo, acho que, e condeno tudo, contrariamente àquilo que o André estava a dizer, acho que... Por isso é que a própria lei dá às conversações privadas uma determinada valer. Isto aqui é assim, se os jornalistas foram convidados, e a mim disseram-me que sim, inclusive um jornalista que esteve lá e que não publicou, e que diz que quando convidaram para ir a um pequeno almoço, falar com o presidente do Sporting, mas que nada do que lá ia ser era para ser publicado. Essa é a informação que eu tenho também de um camarada... Ao dizer-me isto, ele me estava a dizer assim, eu, jornalista, se eu fosse jornalista, não sou, mas tinha a mesma posição que o Zé Manuel Freitas acabou de dizer assim. Não vou. Para esse efeito, não vou. Tu ias lá fazer o quê? Não vou lá fazer nada. Portanto, mas essa é que é a diferença entre mim e os outros, é que eu jamais iria e a prova que isto foi assim é que para já foram recadeiros. Não sei quem é que foi que disse isso. Eu. Foram recadeiros. Quem é que foi? Foram todos. Não, foram todos. Todos os que puseram cá fora as notícias no dia seguinte. Ou pelo menos os que puseram cá fora notícias sobre aquilo, as notícias que o Sporting queria passar. E, portanto, esses foram recadeiros. Mas depois houve um... Mas espera aí, tiveram mal. Tiveram mal, mas isto está fora de questão. Como esteve mal depois... E a prova que ele sabia disto é que, senão, o corajoso que gravou e que pôs cá fora a gravação, também não precisava de o fazer sobre o manto do anonimato. Se, como tu estás a dizer, era um encontro normal, o que ele fazia era dizer assim, chegava ao órgão de comunicação dele e dizia assim, olha, eu tenho aqui uma gravação do que o presidente do Sporting acabou de dar uma entrevista e, portanto, há aqui matéria que é de interesse público e vamos publicá-lo porque ele não pediu segredo. Não, ele não o deu ao órgão de comunicação social que estava a representá-lo, foi pô-lo de uma forma cobarde e traiçoeira num site na internet. Escuta, agora, discussão não quer ter mais uma discussão de depois foram buscar. Mas o que a diferença aqui é o que o jornalista, quem divulgou, eu não sei exatamente se foi um jornalista ou não, que pôs nas redes sociais, mas vamos supor que a gravação teria chegado à redação dos quaisquer jornais e a pessoa queria... o jornalista queria divulgar porque achava relevante. Isso é ilegítimo, porque ele garantiu um off-the-record. Agora, o conteúdo, sem a forma, o conteúdo que lá está, é para divulgar, obviamente, senão os jornalistas não foram lá fazer nada. Mas a partir do momento... Os jornalistas não tinham lá ir. Não tinham que lá ir. Foram só oferecer um mas é a primeira vez que não deviam ter aceito. Não tinham ter aceitado o pequeno almoço. Isso é outra coisa. Mas essa é a leitura que André, a partir de amanhã está na sua campanha eleitoral e convida-me a mim e mais 4 ou 5 jornalistas para ir tomar um pequeno almoço e diz-me que o que sair daqui, eu não aceito o pequeno almoço consigo. Mas é porque não faz sentido à partida. Agora, se eu disser... Não faz sentido quando... Se eu disser que é a primeira vez. É a primeira vez. Tanto mais que é a prova. Escuta, até porque se dizia que o que o Presidente do Sporting queria é não digam que fui eu que disse. Digam que é fonte fidedigna. Digam que é fonte... Não foi isso. André, não foi isso. Então como é que saíram aquelas notícias no dia a seguir? Havia algumas que diziam que foi uma reunião com o Presidente do Sporting. Então ele queria que é silêncio num e não no outro? Não, mas escuta lá, mas aceitaram as regras dele. Quais regras? Isso está onde? Então ele diz assim, olha, vocês vêm cá, mas só metade ouvem, a outra metade é assim, André, há uma coisa que eu percebo. Eu vi que ela lá esteve e tiveram, como já disse, foi servido no pequeno almoço e depois tiveram 3 pessoas. Como é que tem sabe? nome? Sei, disseram que ela teve um jornalista que esteve lá.
Ou seja, não foi ninguém do... Mas disseram que é que eram as pessoas do Sporting, que eu nem conheço. Ou seja, um deles não conheço. Um já foi falado... O Nuno Saraiva já foi falado e o outro era um jornalista da TSF. Não, é o Paulo Cintrão, que é o assessor do futebol. Paulo Cintrão é assessor do futebol. Pronto, mas estavam estes dois, mais... É que no meio disto tudo já encontraram um bode expiatório que se chama Mário, que não é verdade, Mário Duarte, que eu garanto que não é verdade. Que não foi ele que passou. Estão a encontrar um bode expiatório. E o que o Zé Carlos disse aqui é que há aqui uma questão, ao Carlos Anjos, que é preciso realmente perceber. Eu acho que os jornalistas meteram todos os pés. O pé na argola, exatamente. Meteram todos os pés. Agora, o que eu gostava era que isto fosse investigado até ao ínfima... Que seja. Para perceber quem é que meteu cá fora. Porque eu já ouvi várias versões. Mas isto não retira a responsabilidade ao Presidente do Sporting. Isso é outra questão. Está bem? Mas essa é outra questão. É outra questão. Eu até vou dizer assim. Desculpem, a expressão foi passarinho. Eu até vou dizer Acreditou que é o Pai Natal. É de facto um passarinho estar a pensar que 16 meninos e ninguém... Nem faz sentido. A questão é assim, por isso é que ainda não. Senão, já ouvimos algum dos que lá esteve vir desmentir o Presidente do Sporting quando ele disse que aquilo era para não... Olha, ele já desmentiu o conteúdo. Não, viste a reação dele quando chegou ao aeroporto? Viste a reação dele? Achas bonita? Qual? Achas bonita? Não estou a ouvir nada, deve ser por causa do microfone das gravações. Viste a reação do Luís Filipe Vieira quando lhe perguntaram sobre o Pedro Guerra? Mas ele, olha, respondeu na Assembleia Geral. Mas hoje o Presidente ainda não respondeu. Não falou sobre isso. Num minuto apenas, porque temos mesmo que ir em frente. Sim, vai estar estranho. Não pode. Quando há este tipo de convites por parte de alguém, e eu provenho da política, isto acontece com frequência. Claro. E eu provenho da política, isto não é assim. Vamos lá ver, a pessoa convida, sejam 16, seja 2, seja 3 pessoas. É para não ser citado. Há uma coisa que nunca acontece. É que a gravação sai cá para fora. É porque não há gravação. Claro. Pode haver e a gravação foi a interpretação traição, do jornalista que lá tenha ido tomar um pequeno almoço com o Primeiro-Ministro, com o Ministro, com isto e com aquilo. E nunca vi na vida, na área de onde eu provenho, que é da política, nunca vi na vida um exemplo destes com uma gravação cá fora. Claro. Agora, qual é o intuito de Bruno Carvalho também neste tipo de encontros? É evidente. Passar a mensagem dele. É passar a mensagem dele em várias vertentes. Portanto, não se pode queixar Agora, também nunca vi, nem consta que tivesse na história existido alguma coisa assim, uma mensagem com tantas neiredo com aquela que o Bruno Carvalho faz. Até é galo. Também é uma questão. É outra questão, mas é uma questão também. É uma questão. Mas o Vicente Moura num jazigo não é por isso. Mas isso tu não sabes se é verdade. E eu acho que agora é só um minuto que eu tenho tempo de eu vi as 3 horas e não me lembro. Temos que ir para o intervalo, é só o Nuno. Tenho aqui escrito. Não havia necessidade de abordar o tema Vicente Moura. Tenho aqui escrito. A única coisa que eu gostava de dizer... Não, mas foi as minhas notas. A única coisa que eu gostava de dizer é que de todos os encontros que uma pessoa sabe e vai sabendo ao longo de toda a história, é que nunca vi ninguém passar, jornalista ou não faço ideia quem é que passou isto, nunca vi ninguém que numa conversa dita privada, mas com tudo aquilo que vocês disseram e bem, que passasse a gravação das conversas ou do encontro informal ou formal, seja lá o que for cá para fora, sem autorização do próprio. Nunca vi nada assim. Mas então qual é o teu ponto? Não, o meu ponto é este, é uma vertente diferente, eu nunca vi nada assim. Eu nunca vi nada assim. Mas aí já assim. não achas que o Bruno Carvalho devia explicar? André, eu nunca vi no encontro privado ou não que uma gravação viesse cá para fora um encontro destes. Mas não achas que ele tem que justificar? Chamar a puta da gala do seu próprio clube? Eu estou a dizer aos sportinguistas. Eu estou a dizer aquilo que vocês não disseram. Vamos fazer um brevíssimo intervalo, a seguir vamos falar das vendas deste verão. O mercado está muito ativo. Vamos falar das vendas do Benfica, do Porto e do Sporting, que estão a render milhões até já. Retomamos esta emissão, estamos na reta final deste Pé em Riste e o mercado continua muito ativo. O Benfica tem sido um grande vendedor ao longo dos últimos anos. Ganhou 735 milhões de euros em negócios concretizados já por Luís Filipe Vieira desde o ano de 2003. Pela quarta época consecutiva, o Clube da Luz prepara-se para receber mais de 100 milhões em vendas. Depois de terminada mais uma época, o mercado dos grandes clubes continua em plena atividade. Na rota dos mega-negócios, o Benfica ocupa um dos lugares de topo. O responsável pelo encaixe de vários milhões no clube encarnado chama-se Luís Filipe Vieira. Desde 2003, os negócios fechados pelo presidente do Benfica já renderam às águias cerca de 735 milhões de euros. O mais recente negócio de Vieira foi a venda do jogador Victor Lindelof ao Manchester United. O clube inglês pagou ao Benfica, pelo passe do sueco, 35 milhões de euros. Também já foi confirmada a venda do guarda-redes Ederson ao Manchester City por 40 milhões. A próxima transferência do Clube da Luz é a de Nelson Semedo, que poderá estar a caminho do Barcelona.
O presidente dos encarnados pediu ao clube espanhol 50 milhões pelo jogador, um valor que o Barcelona considera demasiado elevado. No entanto, Nelson Semedo não poderá sair do Clube da Luz por um montante inferior a 30 milhões de euros. Nas últimas 3 épocas, o Benfica, ao comando de Luís Filipe Vieira, conseguiu vendas superiores a 100 milhões de euros. Pela 4ª temporada consecutiva, este valor é de novo ultrapassado. O objetivo do clube é de, no mínimo, chegar aos 150 milhões de euros em vendas neste verão. Nesta estação do ano, ainda poderão sair do Benfica os jogadores Grimaldo, Samaris, Sálvio, Jiménez, Jardel, Pizzi e Mitroglou. Bom, os clubes estão todos a vender. O Benfica quer vender 150 milhões. Não é destruir a equipa do ano passado? Zé Carlos, podia ser, mas nós já vimos o Benfica tantas vezes alegadamente ia destruir a equipa e o que nós temos eu tenho aqui à minha frente, o Benfica foi, de acordo com a consultora KPMG, o clube que mais lucro deu o ano passado. Neste momento, tenho aqui também à minha frente, o Benfica é um dos 32 clubes mais valiosos do mundo, portanto, avaliado também pela consultora, publicado pela revista Dinheiro Vivo, e o que nós temos olha, eu dou-te um exemplo, Lindelof. Esta semana anunciada a venda para o Manchester United de José Mourinho. Quando é que tivemos um caso semelhante ao Lindelof? Quando foi a venda do David Luiz. Todos dissemos, a equipa está a ser destruturada, o que é que aconteceu? O Benfica continua a ganhar. Portanto, se me perguntar se eu estou preocupado com as vendas que o Benfica está a fazer, não, e ainda acho que mais 1 ou 2 jogadores vão sair por valores milionários. Nuno, o Porto está numa situação diferente por causa do fair play, mas parece haver alguma aflição na venda. Eu acho que o André foi barato, foi uma venda... O Porto acho talvez... barato, acho que é um valor perfeitamente justo para o André Silva, com 21 anos. Que deixou de jogar a titular nos últimos jogos de campeonato, aí se calhar teria sido diferente, a venda teria sido outra. Ouviste o responsável do Milão? Se o Espírito Santo tivesse aproveitado e apostado no André Silva no último terço de campeonato, como eu acho que devia ter feito, a titular com o Tiquinho Soares, e aí seguramente se calhar o André Silva valeria mais de 10 milhões de euros, porque se calhar o Porto também seria campeão, para além de várias outras situações. Agora, eu nestas coisas todas acho perfeitamente legítimo que o Porto tenha que vender, porque meteu-se numa alhada, propriamente dita, tem que vender até ao final de junho. O que eu não gostei disto tudo na questão do Porto é apenas esta. O administrador Fernando Gomes, há uns meses atrás largos, tinha dito que o Porto só tinha prejuízo porque não tinha vendido Danilo Herrera e André Silva por 95 milhões. E disse que a SAD assumiu essa posição, que não devia vender porque não queria pôr em risco o apuramento para a Liga dos Campeões, aliás, que se veio revelar até frutífero, porque passámos o Roma e por aí fora. Hoje vem dizer uma coisa exatamente contrária, que não deve dizer nunca. Que é, para já não deve dizer isto nesta situação, apresentar umas contas com 58,4 milhões de negativo. Na altura eu disse isto, acho que nenhum administrador pode fazer este exercício. Mas se tivéssemos vendido, tínhamos positivo. Mas agora ainda disse uma coisa pior, que é que não vendeu, disse tudo aquilo que disse, que não vendeu porque Nuno Espírito Santo não os deixou vender. Não é o treinador que deixa de vender ninguém ou não. Os administradores têm que tomar essa decisão. Por isso não é agora o treinador que já não está lá que tem que arcar com esta responsabilidade. Por isso eu acho que Fernando Gomes foi perfeitamente imprudente e não deve voltar a fazer este duplo erro, que é pôr as culpas em alguém que não são da sua jurisdição. Quer dizer, ele tem que assumir as más contas do clube, porque ele é que está no plano financeiro do clube. Por isso, as derrocadas do plano financeiro do clube, ele tem que as assumir. E, de facto, como deportista, não me revejo nisto e não me revejo que o Porto tenha uma multa de 700 mil euros, que podia ter sido evitada, provavelmente, com outra gestão financeira. E que pode ir até 2,2 milhões. E que tem 1,5 milhões de euros cativos, precisamente por isso. Tenho muita pena, mas sou assim, sou livre de dizer estas coisas. Depois eu dou a palavra ao Carlos Leite um bocadinho, antes do melhor e do pior, porque ele não falou desta questão das transferências. Um intervalo, voltamos já a seguir, é muito curtinho. Melhor e pior da semana, com mais 30 segundos de bónus para, se quiseres falar de alguma transferência do Sporting. O Sporting tem, por exemplo, a Arlan Ruiz por 30 milhões. É uma boa venda. Eu acho que os clubes portugueses têm a triste sina de terem, para ser viáveis, para terem as finanças equilibradas e para não acontecer aquilo que o Nuno estava a dizer e bem, de chegarem a um ponto em que o caos instala-se, têm que gerir. E estas decisões não são dos treinadores, são de quem tem a gestão e de quem tem o poder da gestão financeira. E, portanto, nós, portugueses, estamos condenados a todos os anos vermos alguns dos melhores ativos dos nossos clubes irem para o estrangeiro e estamos condenados a ter que fabricar outros ativos, venham eles das camadas jovens, como foi o caso
de alguns jovens, o Renato Sancho, o Gelson, o João Mário, o André, a terem que formar, ou então ir buscar jovens ao estrangeiro, no caso do Lindelof, e formá-los cá para depois vender. Esta é a sina do futebol português e vamos assistir a isto, provavelmente todos os verões, todas as épocas, e Deus queira que nós que assistimos a isto. É sinal que o futebol português tem capacidade de promover jovens jogadores e de tornar o futebol competitivo. Não vejo que alguma vez... Mas da perspectiva do adepto, às vezes parece demais, não é? Mas o problema do adepto é que não chega ao fim do mês e ter que pagar os salários daquela gente toda. Este é que é o drama. Porque essa é outra questão, não sei, qual é a sequência agora pagar os salários do Casilhas vai ser um sarilho desgraçado se ele lá ficar. Então agora a Nuno Encarnação. Melhor e pior? O melhor? Sim. O melhor... Vamos pôr o melhor ou o pior? É o melhor. O melhor é André Silva e a venda, e acho que com 21 anos valer 38 milhões de euros ir para um clube como o Milan, acho que nós ficamos orgulhosos de ter um jogador e um atleta destes. E acho que é um dos pontos de lança da seleção nesta altura com o Ronaldo. E o pior? O pior são aqueles pratinhos de polvo do Benfica que agora são servidos todas as semanas. E por isso, se agora viemos aquele pratinho do primeiro mail de Pedro Guerra, amanhã o que é que será servido no próximo restaurante? Estamos cá para ver. Para mim, o melhor momento da semana foi a vitória da seleção portuguesa. Acho que é importante para o futebol português ganhar e ganhamos bem. As modalidades. Não, foi o futebol. Foi o primeiro, foi a vitória. E o pior da semana foi exatamente a desgraçar. Aliás, das modalidades que eu não gostava era o André, agora já gosto. Agora já gosto. O Benfica é o clube mais titulado em Portugal em modalidade. A equipa de futebol feminino foi recebida na Câmara. Celebrou em grande. E o pior para mim é exatamente as confusões que continuam a abalar o futebol português e que há pouco, como o Zé Manuel Freitas dizia, acho que para quem quer gerir um negócio e ter um negócio frutífero que dê vida e que dê rendimento e que seja um grande negócio, estas polémicas, principalmente entre os principais promotores, os principais clubes, matam qualquer hipótese. Nós temos uma liga... André. Olha, o melhor, as vendas milionárias do Benfica, mais uma vez o único clube que se destaca no verão, os outros parece que morrem. Não, quanto é que não entra no clube? Quanto é que não entra? Posso terminar? O Benfica é, neste momento, e para que fique claro, o clube mais titulado em modalidades, isso já foi noticiado desde o ano passado, o clube até ultrapassou o Sporting. Berlim, tu não gostas disso? Todos, e está a fazer vendas milionárias que reforçam bem o estatuto de potência mundial. E o pior? Zé Carlos, o pior, eu queria te dizer isto, que me chegou esta informação, de que este senhor, que estes dois meus colegas tanto gostam, Francisco J. Marques, que tem tanto contribuído para incendiar o futebol português, foi alvo de uma queixa na ERC, em 2008. Ele era jornalista. 2008. Ele era jornalista. Ele gosta de coisas do passado, eu também gosto. Ele era jornalista da Lusa. 2008. E foi feita uma queixa, e estes foram os factos, vou muito brevemente, temos de terminar. Perguntou ao Benfica o seguinte, se as remunerações variáveis, como é que estavam enquadradas? E foi-lhe respondido que não estavam indexadas a resultados desportivos, mas sim à geração de receitas operacionais do universo Benfica. A notícia que saiu no dia seguinte foi: administradores do Benfica receberam 180 mil euros apesar do quarto lugar. Houve uma queixa na ERC contra este senhor. Quando era responsável do JN, entre outras coisas, enquanto jornalista, escreveu coisas como diferença pornográfica do Porto para a concorrência e o Porto mostra que é o verdadeiro patrão da Liga. Ele pode dizer que me vai processar. Estes são factos, estão na ERC, fizeram-me chegar esta queixa e mostra bem a personalidade deste homem, que está neste momento a perturbar o futebol. Estás com medo dele porquê? Temos que fechar o programa. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Zé Carlos, para a semana não estarei. Eu também tenho o melhor da semana. O melhor foi o Zé Manuel ter vindo cá. O melhor da semana foi o Zé Manuel ter vindo. Zé Carlos, mas era para dizer, para a semana não estou porque estou fora, mas que os benfiquistas saibam e os sportinguistas também, que é só uma semana e estarei de volta. Coisa de grave, tens que entrar ao telefone. Exatamente. Vem o autor da cartilha. Obrigado a todos por terem vindo. Até para a semana. Agora, notícias de Ana. Boa noite.